Boa noite, bem-vindos a mais um programa à conversa no FDF. Hoje vamos falar sobre um tema gestão emocional e que vamos falar no antes, no agora e no depois. Comigo hoje tenho, e desde já agradeço a disponibilidade deste painel brilhante que temos aqui para conversar exatamente sobre gestões emocionais e não só, e passaria desde já a apresentar os nossos convidados de hoje. Temos a Dora Ferreira, temos o Pedro Almeida, temos o Yuri Leal e temos a Nádia Tavares, todos eles psicólogos. E hoje, para esta conversa, tenho um convidado muito especial, também ele psicólogo do desporto, o Rui Moura, que me vai ajudar hoje na condução deste programa. De certeza que o tema, além de ser muito aliciante, está mais do que na ordem do dia, atendendo a esta fase pandémica que todos atravessamos e as alterações a que fomos todos obrigados a fazer. Boa noite a todos, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Vou começar pelo Rui, a quem passa a palavra. E Rui, muito obrigado por teres aceito o nosso convite e força, vamos embora. Muito bem, boa noite a todos. Agradeço também, em primeiro lugar, o convite que me foi feito para moderar um programa que tem vindo, de facto, a ter cada vez mais sucesso. Desta feita, sinto-me verdadeiramente em casa, com a totalidade quase do painel em termos de colegas psicólogos. E, portanto, para não perdermos mais tempo, vamos então dar início àquilo que são as nossas questões para partilharmos aqui ideias bastante ricas. Muito bem, relativamente àquilo que é a vossa opinião, e baseando-nos na totalidade daqueles que são os agentes desportivos que mais intervêm, ou que mais diretamente intervêm no fenómeno desportivo, de acordo com a vossa opinião, quais é que consideram ser os maiores riscos que podem advir desta fase pandémica? E, obviamente, depois também ouvir a vossa opinião acerca daquelas que poderão ser as oportunidades. E começaríamos aqui, passaria a palavra ao Pedro. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Bem, os riscos e oportunidades, eu acho que todos nós temos mais ou menos noção, enfim, todos fomos apanhados da mesma maneira por este vírus e por este período de estarmos confinados às casas, ou então a trabalhar de forma muito diferente do normal. E julgo que os riscos psicológicos, e é disso que estamos a falar, pelo menos no meu caso, são vários, a começar por, de um momento para o outro, alterarmos as nossas rotinas, e isso tem impacto, enfim, a todos os níveis do nosso funcionamento. E é por esse motivo que eu diria que, não sei se 100% dos colegas psicólogos que têm falado em todos os meios de comunicação social, têm apelado tanto à questão de mantermos rotinas, apesar de termos alterado as rotinas habituais. E isto porquê? Porque nós sabemos que as rotinas, se é algo que produzem, é o aumento da segurança psicológica, e essa é uma dimensão, do ponto de vista do nosso funcionamento mental, absolutamente decisiva para termos algum equilíbrio e estarmos a funcionar, enfim, na nossa plenitude. Essa é uma primeira dimensão que eu diria que é muito importante. Depois, a segunda dimensão, e eu estou a pensar em voz alta, porque não sabia exatamente que pergunta é que me iam fazer, mas eu diria que uma das questões que nós podemos, de alguma maneira, equacionar aqui também é que há pessoas que vão ver as suas vidas alteradas de forma muito significativa. Eu estou a falar para um contexto, se calhar, não sei quem é que me está a ouvir, mas estou a falar para um contexto onde praticamente ninguém é profissional do desporto. E, portanto, o que vai acontecer é que o desporto é algo que gostam e que ou são praticantes, ou são treinadores, ou são dirigentes, ou são pais, e provavelmente em muitas das situações vão ficar com situações de alguma perturbação no contexto socioeconómico e, portanto, na parte mais do seu funcionamento na outra área da vida, portanto, na área laboral, e, portanto, daí poderão decorrer um conjunto de alterações que depois vão impactar também esta dimensão do desporto, porque se as pessoas, os pais dos jovens que praticam desporto amador ou que praticam desporto semi-profissional, digamos, tiverem algumas questões do ponto de vista socioeconómico, o impacto que isso vai trazer
ao nível daquilo que vai ser o funcionamento desses jovens ou menos jovens no seu dia-a-dia vai ser grande. E, portanto, eu diria que pode ir, inclusive, à alteração daquilo que são as condições aquilo que são as condições necessárias para que esses jovens continuem a praticar a modalidade. Depois ainda temos uma outra dimensão, na minha opinião, que tem a ver com o facto de nós estarmos numa situação onde nós não sabemos exatamente o que é que vai acontecer em nenhum momento. E, portanto, a incerteza é uma dimensão que nós sabemos, do ponto de vista da psicologia, que gera muita ansiedade, gera desconforto, gera incapacidade de alguma maneira de nos organizarmos, porque nós não sabemos o que é que lá vem e, portanto, esses riscos são todos em si potenciadores de alguma desorganização do ponto de vista psicológico. Portanto, eu falei de 3, mas a questão das rotinas, a questão socioeconómica e, portanto, a questão da incerteza. Não pus nenhuma ordem neste, porque estou a pensar em voz alta convosco e tenho aqui já 3 em cima da mesa, deixo para os outros colegas depois pensarem em outras. As oportunidades, só para fechar aqui, há uma oportunidade que eu acho que é engraçada, que não tem piada nenhuma a situação que estamos a viver, mas há uma oportunidade que eu acho que é muito interessante e que já todos sentimos e que tem a ver com estes espaços que, de um momento para o outro, ficaram populares, não é? Estes espaços de webinars e coisas do género, estes espaços mais de nós nos encontrarmos à distância, eu julgo que nos vão poupar muitas horas de vida nos próximos anos, porque eu vejo por mim, eu passava muitas horas na estrada de um lado para o outro, a fazer, entre aspas, piscinas de um lado para o outro, às vezes em reuniões, sei lá, agora se calhar estaria aí, teria feito provavelmente 1 hora de viagem, depois vinha 1 hora de viagem para cá, mas tinha que ter ido não sei quantas horas mais cedo para jantar aí, e de repente, não, estou em casa, fiz as minhas coisas normais, comi e estou aqui, portanto, ou seja, poupei 1 hora, 2 horas fácil da minha vida e estou a fazer a mesma coisa que faria e se calhar com o mesmo impacto e se calhar as pessoas em casa com mais tranquilidade a ouvir isto. É evidente que há momentos que vamos precisar de estar ao vivo uns com os outros, obviamente, mas haverá muitas situações onde nós ganhamos esta ferramenta que já existia, mas que nós agora demos-lhe um impacto bastante maior nas nossas vidas e que eu acho que se ficar é uma das partes boas que pode ficar para o futuro. É esta ferramenta que já existia, como eu disse, mas que entretanto, se calhar veio para ficar. Se me lembrar de mais alguma coisa, vou dizendo, mas se calhar dá espaço para outros falarem agora. Muito bem, Pedro. Obrigado pelas tuas respostas. Passo agora a bola para a Nádia. Com a mesma questão. Boa noite a todos. Eu peço desculpa que eu não ouvi o início da resposta do Pedro, que eu tive aqui um problema com a internet, espero não... Eu falei das rotinas. Falei das rotinas, Nádia. E hábitos, basicamente. Pronto, eu queria só, se calhar, acrescentar então um risco e uma oportunidade. Relativamente a um risco, eu acho que temos uma comunidade desportiva ainda muito focada naquilo que é o resultado, ou a recompensa externa, e neste momento vamos ter muitos meses sem isso, não é? E acho que isso pode ter uma influência negativa naquilo que seja a motivação para a prática, para o treino em si do atleta, e tenho visto e tenho conversado com alguns treinadores e até outros dirigentes de clubes que têm algum receio de que haja algum abandono da modalidade, inclusive outras modalidades para a prática desportiva, porque aquilo que alimenta muito os atletas e outros agentes é ainda os resultados, é aquela prova ou aquele teste que tem-se quase que semanalmente para testarmos as nossas habilidades, e isso às vezes pode até dificultar que eles tenham uma forma mais autónoma de se medirem, ou se medirem mais pelo processo, medirem-se mais de forma intrínseca e terem uma motivação mais intrínseca, porque realmente há muitas questões extrínsecas e muitas recompensas externas que estão relacionadas ao calendário que neste momento não existe devido à situação que estamos a viver. Então acho que relativamente ao risco poderia ser alguma desmotivação, se calhar algum abandono da modalidade por estarmos tão focados às vezes em recompensas externas. Oportunidade, um bocado na linha do que o Pedro estava a dizer, de utilizarmos outros meios, tem a ver com uma dificuldade que eu já senti em vários contextos, que é da intervenção do psicólogo com o atleta no clube, principalmente atletas que ainda estudam, não é? De formação,
muitas vezes é difícil termos tempo útil para trabalhar individualmente e coletivamente com os atletas no clube, porque a escola é até às 6, o treino é às 7, até eles saírem da escola, chegarem, a gente não tem tempo, não temos como muitas vezes intervir com os atletas com tempo, e acho que esta situação toda está-nos a provar que pode haver outras formas de intervirmos com os atletas, mesmo eles estando em casa, por exemplo, imagina mesmo que eles tenham tarde livre, não podem vir mais cedo para o clube, porque têm que estudar para um teste, se calhar podem tirar 30 minutos, 40 minutos para fazer uma videochamada, para fazer uma videoconferência e fazermos uma intervenção com o atleta durante a tarde sem ele ter que estar no clube, por exemplo, e sem ter que estar a pedir aos pais, sem ter que estar a pedir boleias e ter que estar a deslocar. Outra coisa também tem a ver com o apoio à formação de treinadores, que é uma tecla que eu bato muito durante a intervenção. Acho que deve-se trabalhar tanto atletas como treinadores, porque o treino é um todo destes dois agentes, e acho que até em termos de formação e de disponibilizarmos mais informação, acho que estamos neste momento a reinventar e a sermos muito criativos naquilo que nós podemos dar aos treinadores, aos pais, agentes desportivos e até aos atletas. Podemos utilizar outras plataformas, outro tipo de documentos, outras vias, vídeos, áudios, outras coisas que podemos fazer, e que acho que neste momento está-nos a dar a oportunidade de explorarmos essas hipóteses de intervenção, visto que não temos outra hipótese de intervenção neste momento. Pode ser um acrescente para o futuro. Muito bem, excelente, Nádia. Vamos justamente falar um pouco mais à frente desse risco que mencionaste, da questão do abandono desportivo. Mas já lá vamos. Passo agora a palavra então ao Yuri. Boa noite a todos. Muito mais agradecer pelo convite ao futebol de formação. O que eu vou falar, se calhar, vai um bocadinho de encontro ao que a Nádia e que o Pedro estavam a falar. Em relação aos riscos, o que o Pedro estava a dizer da imprevisibilidade e disto não percebemos quando é que isto vai terminar, se calhar pode-nos confrontar um bocadinho com a questão do acomodismo, porque com a experiência que eu estou a ter durante este ano, com miúdos de 15, 16, 17 anos, formulamos muito objetivos, que é o processo, e depois no final existia um jogo, existia uma competição, que agora não sabemos quando, porque não temos uma data término. E é um bocadinho nisto que se calhar tenho aquele receio de perceber como é que vai ser a integração numa nova fase, sabendo que não temos um momento em que percebemos, ok, vai ser no dia 20 e tal, vai ser no dia 30 que vamos às X horas que vamos voltar às novas rotinas, ou às mesmas rotinas de antigamente. Essa volta à normalidade, dentro do normal que nós podemos falar, é algo que podemos começar a trabalhar. Este processo todo pode começar a meter em prática algumas dificuldades. Mas isto depois vai um bocadinho de encontro também à questão da gestão da rotina e àquilo que o Pedro se calhar estava a falar, do aspecto mais socioeconómico. Em relação às oportunidades, eu olho se calhar muito isto na questão da otimização de competências. Se calhar antes não havia tempo para nada e agora se calhar há tempo demais. E esse tempo pode nos gerar muita otimização, como percebemos quem é que nós somos, a questão do autoconhecimento, de lidarmos mais com a frustração, porque andamos mais ansiosos, andamos mais irritados, e isso é normal. E se calhar a seguir até vamos bater certamente um bocadinho mais sobre isto por causa da gestão de emoções. E temos uma maior autogestão, porque percebemos onde é que estamos, o que é que estamos a fazer e por onde é que vamos. Sabendo mesmo que não temos uma data término quando é que isto vai voltar à normalidade. Mas mesmo assim nós estamos, se calhar, a tornar-nos muito mais resilientes e a superar muito mais obstáculos. E eu olho isto um bocadinho nesta ótica da oportunidade, digamos assim, na fase em que nos encontramos. Muito bem, Yuri. Obrigado também. Vou passar então a palavra agora. Boa noite. Primeiro que tudo, obrigada pelo convite. Em termos de riscos, e concordando com os meus colegas naquilo que já disseram, está um pouco na linha também daquilo que a Nádia estava a falar, relativamente às questões da possível perda de motivação, da perda de motivação, que me parece ser um risco também nesta altura, até porque o facto dos calendários sistematicamente todos os dias estarem a sair informações que há mais uma prova que não existe, há mais um campeonato que foi suspenso, há mesmo, não é só um risco, é mesmo uma situação que estamos a confrontar, que é a perda mesmo da oportunidade, principalmente nos mais jovens, que já não vão ter a oportunidade de fazer aquela competição porque foi o seu último ano daquele escalão.
Portanto, já não há a hipótese de lutarem por um título, por um nível, quando são júniores e querem ir a provas internacionais nesse escalão, porque efetivamente para o ano ou para o outro ano já estão num escalão diferente e a oportunidade passou. E este é um risco, porque efetivamente tinham um planeamento feito a pensar nisso e já não vai ser possível. Por muito que se queira, é impossível porque a idade mudou, portanto aí não há nada mesmo a fazer. E sim, essa situação pode ser altamente desmotivante. Depois um outro risco que eu acho que é importante e que provavelmente também iremos debatê-lo a seguir, e tem a ver com as próprias famílias, o modo como interpretam depois o contexto, desde aquilo que era e aquilo que é agora, e daqui para a frente como é que vai ser, que é a perda da própria confiança no contexto em que os miúdos poderão estar a praticar a sua modalidade, neste caso o futebol, e os cuidados que vão ter que ter, até que ponto é que é seguro ou não é seguro. E, ao mesmo tempo, os próprios clubes conseguirem manter-se. Eu acho que são riscos também que temos de estar cientes que esta situação e esta contração económica financeira no nosso país também vai ter aqui outros problemas acrescidos. Por outro lado, eu penso que em relação às oportunidades, há aqui uma situação que eu acho que é premente nesta situação, que é estamos a ter a oportunidade de nos aproximarmos das pessoas novamente. E ao contrário daquilo que era a nossa rotina, dia a dia, correria, casa-trabalho, trabalho, casa, cuidar dos miúdos, cuidar, etc., agora temos mais tempo para nos aproximarmos das pessoas, ainda que possamos estar em distanciamento físico. Mas momentaneamente criámos essa oportunidade. As plataformas efetivamente ajudam este processo, mas mais que tudo tem que haver essa vontade e temos a oportunidade agora de aproximar pessoas, que eu acho que nesta altura é das coisas mais importantes, e no desporto, sendo um contexto também de afetos e de relações, é uma oportunidade que não devemos dispensar. Ainda relativamente à questão também dos riscos, e tal como o Yuri tinha falado há pouco, é de facto uma situação que a mudança das rotinas, como o professor Pedro Almeida falou, cria também aqui uma estruturação daquilo que era a rotina diária. E esta mudança também cria situações de ansiedade, de algum desfazamento, algum desalinhamento no nosso dia-a-dia. E essa situação pode também deixar aflorar alguns aspectos que são da própria personalidade, problemas que nós já temos e que agora numa situação de ansiedade e de stress acabam por ganhar mais força. Não deixa de ser uma oportunidade também de refletirmos sobre isso e podermos melhorar esses aspectos que agora em stress aparecem. Muito bem, sim senhor. Fantásticas as vossas partilhas. Temos aqui, de facto, várias vertentes em termos de risco, passando pelas questões da autoconfiança, questões de natureza mais fisiológica, como as questões de saúde, a componente financeira também. Tudo isso são, de facto, fatores a ter verdadeiramente em conta e que podem constituir, de facto, fatores de risco, mas também numa perspectiva positiva, porque todas estas questões podem também ser transformadas nessa vertente. Toda a questão também de nos reinventarmos criativamente e podermos, de facto, reformarmos tudo aquilo que eram os nossos hábitos e as nossas rotinas, aproveitando também estes tempos para crescermos com isso e nos podermos desenvolver. Essa é também sempre uma forma útil de podermos utilizar esta fase. Muito bem, avancemos então relativamente à segunda questão. É importante, e todos nós sabemos um pouco, que a correta regulação e gestão das emoções é importante numa perspectiva de nós conseguirmos viver a nossa vida de uma forma saudável. Na vossa opinião, de que forma é que nós podemos alcançar essa maior consciência das nossas emoções? Isto é, de que forma é que nós nos podemos conhecer melhor a nível emocional e conhecermos, assim que alcançamos essa fase, que ferramentas é que sugerem no sentido de nós nos tornarmos mais competentes nessa mesma gestão? Ou seja, por um lado, de que forma é que podemos trabalhar no sentido de melhorarmos aquilo que é a nossa monitorização emocional e depois, tendo consciência dessas mesmas emoções, que estratégias e que ferramentas é que sugerem para nós as podermos regular de forma eficaz? E começaria pela Nádia. Ok.
Pronto, relativamente a conhecermos melhor as nossas emoções, eu acho que é importante os atletas também terem espaço para poderem sentir primeiro aquilo que estão a sentir. Já agora só deixar aqui uma nota, na minha opinião, se não da primeira coisa, eu acho que devia ser das primeiras coisas a ensinar-se aos atletas do ponto de vista psicológico, é saberem identificar emoções. Saberem identificar se estão com raiva, se estão tristes, se estão frustrados, se estão chateados. Eu acho que muitas vezes até o próprio meio ensina as pessoas e os atletas a que não podem sentir isto ou que não deviam sentir aquilo, que não podem sentir raiva, que não podem ficar tristes porque perderam, e a verdade é que se calhar devíamos estar a dizer um pouco o contrário, fazer com que os atletas estivessem mais em contacto com as suas emoções para aprender a lidar com elas e aprender que gatilhos é que despletam essas emoções. Por exemplo, perceber em que situações é que eu fico frustrado, se é na crítica, se é na falha, se é na opinião dos outros, perceber em que situações é que eu fico triste, se é quando não consigo cumprir os meus objetivos, se é quando não consigo cumprir as expectativas do treinador ou dos colegas. Então, começar a perceber primeiro os gatilhos, começar a perceber que emoções é que normalmente eu sinto quando acontecem determinadas situações, depois que estratégias é que podemos usar. O body scan, chamada a técnica do body scan, por exemplo, usa-se muito com mindfulness e com meditação. Conseguimos perceber, além de que emoção é que estamos a sentir e conseguir dar um nome a essa emoção, conseguir perceber em que parte do corpo é que estamos a sentir e conseguir, depois, com algumas técnicas, conseguir desviar essa atenção dessa emoção. E isto de uma forma mais fisiológica, de uma forma mais de percepção. Conseguir perceber que tipo de pensamentos é que estão a gerar essas emoções. Não há emoção sem pensamento, todas as emoções surgem de uma percepção que eu tenho sobre uma situação. Então seria também analisar esses pensamentos e se realmente estão adequados à minha realidade e ao contexto onde eu estou. Mas para isto acontecer, precisamos de um contexto, principalmente na formação, em que haja espaço para os atletas sentirem. Okay? E eu acho que muitas vezes pedimos que os atletas sejam só atletas, esquecemos que os atletas são primeiro pessoas que têm sentimentos e frustrações e desejos e objetivos, inclusivamente que às vezes não têm nada a ver com os objetivos dos treinadores. Eu acho que isto é algo também a ser explorado. Então, quando percebemos que há uma pessoa por trás do atleta, que pode ficar triste e frustrado e chateado e desiludido, ou inclusivamente não sentir nada, não é? Também às vezes exigimos que os atletas deviam sentir alguma coisa, deviam ficar mais chateados, deviam ficar mais tristes quando perdem. Portanto, perceber que há uma pessoa por detrás e também respeitar a forma como essa pessoa reage a cada situação. Então, quando houver este espaço, eu acho que também o atleta depois vai ter mais coragem, se calhar entre aspas, para se autoanalisar e dizer, ok, sinto-me triste, ok, estou com raiva, ok, estou frustrado, e a partir daí de conhecer, começar a falar de gestão. Não há gestão sem autoconhecimento. Muito bem, Nádia. Sugeres uma perspectiva um bocadinho na tomada de consciência das emoções, um bocadinho mais na área da inteligência emocional, pelo que percebi. Sim, também. Acho que é uma perspectiva. Eu acho que fala-se muito de inteligência emocional hoje em dia, tal como se às vezes fala de mindfulness. Acho que tem que se analisar cada caso e perceber o que é que o atleta precisa. Às vezes, mesmo sem dar o nome de inteligência emocional, estamos a trabalhar em inteligência emocional. Acho que seria um pouco perceber o que é que está a acontecer com o atleta, se tem mais a ver com a parte dos pensamentos, tem mais a ver com a questão fisiológica, se tem a ver com uma adaptação, perceber e começar a trabalhar a partir daí. Muito bem. Ok, Yuri. Também acho que vai um bocadinho de encontro ao que a Nádia está a falar, porque eu também tenho articulado o trabalho com a Nádia, e nós falamos muito da questão da inteligência emocional, das 4 componentes, do autoconhecimento, da autogestão, da empatia, da regulação grupal, ou seja, muito daquilo do que é que eu vejo sobre o desenvolvimento pessoal e aquilo que eu vejo sobre o desenvolvimento grupal e aquilo que eu faço para essas 2 componentes. E acho que esta promoção vai um bocadinho também de encontro ao que eu estava a dizer em relação às oportunidades. Em relação ao autoconhecimento, nós estamos a lidar com muito stress, com muita ansiedade, com muita frustração, estamos a gerar conflitos, isto é normal, e os miúdos cada vez mais, agora com as questões das telescolas, quando falo era miúdo, com questões da formação, e estamos a lidar sempre com as mesmas pessoas, muitas das vezes. E isto, numa fase inicial, nós não tínhamos, se calhar, o nosso momento de escape, ou o nosso momento de rotina de ir para o futebol, que era aquilo que nós mais desejávamos, que era o libertar de emoções. Né? E é muito tranquilo às vezes, e uma das estratégias que se calhar nós podemos começar a implementar até começa pela questão de cheirar a flor e soprar a vela, cheirar a flor e soprar a vela.
Porque muitas vezes temos que respirar fundo para perceber o que é que estamos a gerar. Porque se eu tiver a capacidade para gerir as minhas emoções, se calhar vou ter mais influência no que está à minha frente. Esta questão de muitas das vezes metemos várias cartas em cima da mesa, acho que é fundamental para perceber que tipo de situação é que estamos a desenvolver. Ou seja, ok, dentro deste panorama é percebermos. Vamos imaginar que agora vamos no carro, e eu tenho falado, e a Nádia dá muito bem este exemplo, que é, vamos no carro, passa-nos a curva e começam a apitar. E nós pensamos, então, mas o que é que se passa aqui? Ele está aqui, não estou a fazer nada, estou a andar dentro dos limites, está tudo tranquilo. Depois paramos à frente e afinal tínhamos o pneu furado. Digamos, estávamos ali se calhar já a gerar algum tipo de emoção, mais numa vertente mais negativa, a pensar que ele estava-nos, ou porque estava chateado, ou porque estava frustrado, ou porque estava a mandar vir, e se calhar nem pensámos que nos estava a ajudar. E este planeamento, pensarmos o que é que está aqui a ser, aqui e agora, o que é que realmente está a acontecer é fundamental, para termos uma percepção a curto, a médio e a longo prazo. E é diferente, se calhar, eu também estar aqui a falar com mais tranquilidade, de uma forma mais cautelosa, e se calhar a mensagem está a tentar ser transmitida para todos vocês e para quem nos está a ver, do que eu estar aqui, o que é que se passa, e não sei o quê, aos berros, isto vai ser completamente diferente, não é? Porque este tom de voz gera muito a questão da emoção. E emoção gera emoção, e depois a questão, e acho que é um bocadinho por aqui que poderíamos falar mais no autoconhecimento, porque também estamos a conhecer um pouco mais isto do confinamento, também nos obriga a perceber muito mais, a lidar mais com a frustração, a sermos mais resilientes, a superar a adversidade, e a perceber vários contextos, porque eu costumo, e se calhar podemos falar a questão mais da inteligência artificial, depois mais para a frente, nós estamos se calhar à distância de um clique, né? Havia muito o efeito Google, que falamos muito às vezes disto, que é, nós temos um problema, queremos uma solução, basta carregar num botão e temos a solução à nossa frente. E se calhar aqui que não temos aquela solução muito prática, porque temos que gerar, porque agora com a telescola temos que ir a algum lado, e depois a internet não está a dar, e depois o que é que se passa? Temos que procurar vários atalhos, como eu costumo dizer. Temos que ir à procura, temos que não ir só à procura, por exemplo, perceber a capital da Áustria. Antes era muito kinestésico, íamos às páginas, tentávamos ver no mapa mundo onde é que se... Procurámos outros detalhes, percebíamos qual é que era a capital da França, do outro lado. Agora não, chegávamos ao Google, capital, e dizíamos logo qual é que era a capital. E isto é fundamental, acho eu, para criarmos estes hábitos, mas se calhar eu sinto que estamos a ser se calhar um pouco mais automáticos. Isto depois façam um bocadinho o transfer para os vossos contextos, para quem nos está a ver, que é fundamental. Se calhar esse versus entre o controlado e o automático pode estar aqui a ser debatido e a ser trabalhado, muito isto. Né? Estávamos a se calhar um bocado a vertente mais automática, né? Isto depois gera muita otimização de outras competências, a tomada de decisão, ser mais rápido no jogo, mas se calhar a questão da resiliência e da frustração e de lidar com estarmos a perder 3-0 e temos que superar aquilo, se calhar pode ser uma oportunidade também para crescermos neste processo. E estas emoções depois, acho que é um bocadinho por aqui, não sei. Muito bem, obrigado, Yuri. Agora partilha connosco as tuas ideias sobre esta questão. Relativamente às estratégias, eu acho que primeiro devemos encontrar quais são as principais inquietações e perceber para entendermos o que é que podemos criar como estratégias. Uma das que eu uso com alguma frequência é o alinhamento, para tentar perceber primeiro como é que a pessoa está a entender o contexto onde está agora, o que é que está a fazer, como é que o está a fazer, com quem é que está a lidar, comparar com aquilo que estava antes, que mudanças é que existiram e depois começar a voltar a entrar mais dentro de si e refletir sobre, afinal, o que é que ele é, o que é que quer, que crenças em que é que ele acredita e qual é que é a missão que ele tem. Depois, penso que uma das formas para que possamos voltar, ou pelo menos encontrar alguma calma mental para lidar com esta situação, e uma das coisas que eu peço logo, e principalmente a quem tem jovens em casa, com telescola, com os pais em teletrabalho, façam um horário com todos à segunda, com todos à terça, com todos à quarta, ou seja,
de forma que, e então se forem miúdos que ainda são pouco autónomos, que é fundamental ter pelo menos um dos pais sempre presentes com eles para a escola e ao mesmo tempo conseguir conciliar com os tempos dos treinos, etc. Nesse horário tem que haver essa reorganização familiar, reorganização diária para as pessoas no seu todo. Depois, em relação ainda às emoções, e como vocês sabem, eu atuo agora mais com atletas adultos e pouco jovens. No entanto, identificar o tipo de emoções que estão a sentir. Uma das estratégias que eu usava para os estágios, fazia a monitorização das emoções através dos questionários, o POMS, que já é bastante batido, mas que nos ajuda a ir organizando também e percebendo como é que há a evolução. Sabendo nós também agora nesta fase estamos com níveis de ansiedade eventualmente mais elevados, também é importante percebermos como é que está a nossa vigília e é uma das coisas que eu também peço para que eles indiquem, principalmente que se fizerem o POMS de manhã, quantas horas dormiram, a que horas é que se deitaram, a que horas é que se acordaram, para percebermos ao certo também como é que está o seu descanso, se está a haver há alguma interferência nesse aspecto, se não, como é que está o seu apetite, etc. Portanto, isto são tudo pequenas alterações, não quer dizer que a pessoa esteja a ter uma perturbação mental, mas que para nós é importante que nós tenhamos essa informação para podermos perceber o que é que está a acontecer a esse atleta. Depois, é importante que eles descrevam para que possam também refletir. Quando a Nádia dizia há pouco, e muito bem, é importante que nós consigamos perceber quais são as emoções que estão a acontecer, porque é que elas surgem, qual é a origem que está na origem dessa emoção. Se nós entendemos qual é o pensamento associado, mais facilmente conseguimos transformar noutra coisa. Portanto, há muito em busca também de entendermos o que é que cognitivamente acontece para que depois a resposta emocional surja. Eu penso que não havendo patologia, não havendo uma perturbação grave, estamos a falar de uma ligeira alteração à nossa saúde mental provocada por uma situação nova, a autorreflexão constante, a procura de percebermos, porque também tem que haver uma coisa que eu acho que é importante dizer, tem que haver alguma tolerância pessoal, porque todos temos, neste momento estamos a lidar com uma questão que é nova para todos. Praticamente estamos todos a aprender a viver. Nós aprendemos a viver sem Covid na rua e agora aprendemos a viver com o Covid em casa. Portanto, não há um meio termo, não há um Covid connosco na rua. Portanto, isto ainda não existe. E, portanto, estamos agora a lidar com outra realidade em que há momentos em que não sabemos como é que devemos fazer, não sabemos como nos organizamos e, portanto, eu acho que a realização do horário é fundamental nesta questão para que as pessoas se alinhem e consigam encontrar novamente uma rotina e, de certo modo, criar alguma estabilidade ao seu dia-a-dia que não existia antes, que de repente deixou de existir como era antes. E esses pequenos ajustes podem ajudar, na minha ótica. Muito bem. Obrigado, Dora. Pedro? Sim, só lá é de reforço final, porque já foram muitas coisas ditas. Eu diria que há uma coisa fundamental para ganhar consciência, que é, eu muitas vezes costumo dar o exercício de as pessoas com quem eu trabalho descreverem acontecimentos, o que é que pensaram, o que é que sentiram, consequência. E se nós elaborarmos uma lista destas 4 coisas, portanto, acontecimento, o que é que pensámos, o que é que sentimos nessa situação, e que consequência é que aconteceu, portanto, o que é que aconteceu depois. Se formos fazendo isto em vários momentos críticos do nosso dia-a-dia, nós conseguimos perceber, ao fim de algum tempo, até numa lógica muito de autoconsciência, alguns triggers emocionais, alguns gatilhos emocionais, ou seja, situações onde tipicamente acontece qualquer coisa que nós não queremos. E, portanto, esta é uma forma simples de nós conseguirmos identificar, de uma forma muito pragmática, nós connosco próprios, alguma consciência do processo. E depois temos alguma consciência do processo, então podemos começar a treinar alguma forma de controlarmos as consequências que advêm de alguns momentos, e neste caso, em termos emocionais, há algumas questões que nos afetem e têm impacto no nosso funcionamento diário, seja do ponto de vista da performance, seja do ponto de vista do nosso bem-estar, enfim, seja de que maneira seja. Há 2 dimensões que eu costumo dizer, 2 estratégias, chamamos assim, que eu costumo dar genericamente falando. Uma é, a cada momento, e estou a falar de uma forma genérica, porque depois a seguir vamos aos casos, e se calhar podemos aplicar isto em casos. Uma estratégia muito clara, portanto, depois ganhamos consciência, isto, como eu digo,
é algo que podemos fazer cada um consigo próprio. Se tivermos ajuda, melhor, mas podemos fazer daquela forma que eu disse. A seguir é então começarmos a trabalhar, arranjar uma maneira de controlar e de gerir os impactos das emoções. E, portanto, uma das questões fundamentais que eu costumo dizer é que temos que sempre fazer duas perguntas a nós próprios. Perceber o que é importante num dado momento e daquilo que é importante num dado momento perceber o que é que eu controlo. E, portanto, se isto fossem dois círculos, nem aquilo que é importante, nem aquilo que eu controlo e, por vezes, só uma parte das coisas é que se sobrepõem. E, portanto, o que é importante é nós focarmos naquilo que é comum, ou seja, que é importante e que eu controlo. E se eu me focar naquilo que eu controlo dentro daquilo que é importante, melhor dizendo, é sempre mais fácil eu controlar as minhas emoções, porque um dos pressupostos, digamos assim, para nós experienciarmos emoções que criam algum impacto desfavorável no nosso dia-a-dia, é quando nós nos focamos em coisas que nós não controlamos. E muitas vezes são coisas importantes, só que verdadeiramente, se nós não podemos fazer nada por isso, se permanecermos lá, isso vai-nos trazer algumas consequências, portanto é muito importante nós funcionarmos sempre desta forma, fazendo esta pergunta a nós próprios. Ok, dentro disto tudo, o que é que eu posso controlar? E é focarmos nisso. Portanto, essa disciplina de pensamento é muito, muito importante e é fundamental nós irmos treinando aos poucos para conseguirmos ir otimizando o nosso sistema emocional. A segunda dimensão, ou a segunda grande estratégia, é a nossa capacidade de gerir energia. E gerir energia para suportar uma série de impactos que advêm de todas estas questões do nosso dia-a-dia, que nos provocam algum desfuncionamento emocional. E gerir energia não é nada mais, nada menos do que eu encontrar formas, as mais diversas e mais criativas possíveis, para eu conseguir oscilar do ponto de vista energético, ou seja, eu conseguir ter momentos onde eu consigo ter um envolvimento em tarefas e a funcionar, seja mais positivo ou mais negativo, mas a funcionar de uma forma mais ativa, e depois momentos onde eu desligo dessas tarefas, desligo de questões que me ocupam a cabeça. Há pouco a Nádia falava das questões do mindfulness como estratégia para conseguir fazer isto, mas há coisas muito simples que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia para nos desligar a cabeça. E como eu digo, ter sempre a cabeça desligada não é bom, ter sempre a cabeça ligada não é bom. Eu estou a falar assim de forma mais coloquial para ficar mais simples. O que é importante é nós conseguirmos oscilar. Não há nenhum problema nós sentirmos qualquer emoção de qualquer quadrante emocional, sejam elas emoções de maior intensidade, maior ativação, mais positiva ou mais negativa, ou mesmo mais baixa ativação, e em cima poderíamos imaginar tipo alegria, envolvimento, do outro lado irritação, ansiedade, em baixo, por exemplo, tranquilidade, relaxamento, e em baixo do lado do esquerdo, por exemplo, mais negativo, tipo frustrado, esgotado, ou mesmo deprimido momentaneamente. Então, não há nenhum problema em nós experienciarmos essas emoções, o problema é nós ficarmos estáveis em algum destes quadrantes emocionais. Portanto, o fundamental do ponto de vista da gestão energética é nós encontrarmos mecanismos que nos levem a ativar por um lado e desativar por outro. E às vezes desativar é nós, dou aqui um exemplo muito breve. Eu tenho feito alguns fóruns nestas últimas semanas com pessoas que estão a trabalhar, e médicos e enfermeiros que estão a trabalhar em hospitais. E falávamos muito de que mecanismos é que estão a ter para oscilar, para conseguir desligar. E apareciam das coisas mais mirabolantes, desde, lembro, ontem uma enfermeira que me dizia que chegava à casa e ela que nunca foi muito de arrumar coisas em casa, porque estava como estava às vezes, ela disse: dou por mim a arrumar pela enésima vez as mesmas coisas, porque percebi que aquilo me descontraía e me desligava a cabeça. Estou a dizer isto como posso dizer outra pessoa que dizia que foi montar legos com o filho, ou outra coisa qualquer. Portanto, é muito importante nós conseguirmos desligar, assim como é importante termos objetivos para ativar. E, portanto, no nosso dia-a-dia, a capacidade de oscilarmos, juntamente com estarmos focados naquilo que nós controlamos, dentro daquilo que é importante, são duas estratégias fundamentais para gerirmos emoções e que a seguir, quando nós falamos de casos concretos, se calhar vocês já vão conseguir mobilizar para quem está a ouvir para as vossas situações específicas. Portanto, ver o que é que nós podemos controlar, focar nisso e não focar em coisas que não conseguimos, e por outro lado, ir gerindo energia como forma de conseguirmos trabalhar as emoções. E antes disto tudo, ir ganhando alguma consciência de quais é que são as situações que me despletam consequências que eu não acho assim tão interessantes. Muito bem. Fantásticas as partilhas, excelente os vossos contributos.
em jeito de resumo, basicamente, dentro da área da autoconsciência emocional, importa que cada um, da sua forma, consiga operacionalizar dentro da sua realidade, mas essa questão toda de nós registarmos aquilo que são os nossos estados emocionais, que fatores é que os despoletam, podermos estar mais atentos às nossas componentes a nível sentimental e, obviamente, depois também, em consequência disso, aqueles que são os nossos comportamentos, vai, obviamente, depois criar em nós ferramentas para que depois mais facilmente nós possamos alcançar melhorias na gestão daquilo que são as nossas emoções. Obviamente, cada um de nós tem as suas ferramentas, muitos de nós temos-las por vezes e não temos até sequer consciência disso, como o Pedro partilhou ainda agora, com a questão de que damos connosco a fazer coisas que às vezes até sem grande consciência acabam por nos relaxar e por nos fazer desligar o tal botão, e portanto é tomarmos consciência disso, de que essas são ferramentas que estão a nosso dispor e utilizarmos nesta altura de uma forma mais frequente para conseguirmos de facto estar mais sãos mentalmente. Muito bem, passando agora então, avançando um pouco aqui na nossa conversa, também uma pergunta para todos vós. Dentro daquilo que são, e a nossa temática hoje, a gestão das emoções numa perspectiva do antes, do agora e do depois, o que é que, na vossa opinião, portanto, consideram de que forma é que estas três questões se podem relacionar? Ou seja, basicamente, de que forma é que as competências emocionais que os atletas ou os intervenientes possam já ter antes, somadas àquelas ferramentas que, entretanto, eles agora tenham vindo a adquirir e a aprimorar, podem determinar aquilo que podemos chamar um amanhã emocional de maior qualidade, ou seja, de que forma é que aquilo que já vem de trás e que, entretanto, possa ter sido melhorado, pode vir, de facto, a ajudar-nos no futuro, neste caso, aos atletas. E começaria pelo Yuri. Eu peço desculpa, mas eu estou aqui com... Pode-me repetir só um bocado, não é? Muito bem. Queres que repita a pergunta? Sim, eu percebi um bocado da fase inicial, mas na última fase não percebi muito bem. De que forma é que podemos relacionar, no fundo, os três tempos, ou seja, o antes, o agora e o depois? Ou seja, de que forma é que todo o aporte de competências emocionais que os atletas já tinham anteriormente e que eventualmente tenham sido aprimorados nesta fase agora de confinamento, podem refletir-se depois naquilo que vão ser as estratégias para lidar com essas emoções no futuro? Ok. Quando estávamos a falar, se calhar um pouco das questões das oportunidades, até falamos nessas questões de mais gestão e de percebermos um bocadinho sobre nós. Mas acho que fazendo um bocadinho sobre a ponte também que o Pedro estava a dizer, a questão de não nos focarmos tanto nos problemas e mais encontrarmos os atalhos para chegar até a solução é fundamental. Ou seja, focar na tarefa, focar no aqui e agora, no que depende de mim, independentemente do que venha aí, porque nós não temos uma data término até onde o que é que vai acontecer, não depende exclusivamente de nós. Depende de nós, essencialmente, e de cada atleta e de cada treinador, sermos os melhores dia a dia e criarmos esses objetivos a curto prazo. Acho que é fundamental percebermos. Ok, eu tenho o sonho de chegar até lá acima, ser campeão da Europa, ser campeão do o que for, sabendo que isto não é, neste momento, não dá para fazer, não é? Porque não estamos numa fase de confinamento. Mas eu prefiro chegar lá acima, quando acontecer, e olhar para trás e dizer, ok, o meu processo, aquilo que eu fiz, não me arrependo de nada. Isto, fazendo um bocadinho do balanço entre o antes e o agora. Agora, antes, nós tínhamos o processo neutralizado. Nós sabíamos que tínhamos um fim de semana, que chegávamos de A a B, e tínhamos o processo, ok, treinávamos todos os dias para sermos melhores e para o fim de semana jogarmos e competirmos e sermos melhores e alcançarmos objetivos pessoais e grupais, seja o que for. Trabalhávamos, motivávamos, essa questão da motivação intrínseca e versus a motivação extrínseca era muito debatida e trabalhada, e a confiança, gerir essa confiança. Agora, esse prolongar do tempo foi-se fazendo algo, foi criando aqui alguns alicerces, porque nós não percebemos muito bem quando é que isto vai terminar. E esta ponta agora, digamos, para o depois, é um bocadinho isto, porque nós trabalhamos muito, e esta dificuldade que eu sinto muito com os miúdos mais novos, esta gestão de emoções, é não perceber muito bem quando é que isto acaba. E depois deixar arrastar e perceber, ok, amanhã é mais um dia, amanhã eu faço isto diferente. E depois o amanhã pode ser tarde demais. E ajustá-los essencialmente para o aqui e agora é fundamental. Não, a criação, por exemplo, antes da altura das férias da Páscoa,
E também fazendo um bocadinho com a ponto que a Dora estava a dizer em relação à gestão de horários, e acho que estávamos a falar um bocadinho mais de fazer os planos semanais, e isso é fundamental, para percebermos, ok, bora lá guiarmos vamos seguir um caminho de um guião. E acho que é muito bom termos algo para olharmos mais visual, para percebermos, é isto que nós queremos, e é isto que nós queremos atingir. Porque se nós estamos muito focados no, ok, amanhã vai-se ver, depois vai-se ver, o tempo vai passando e depois daqui a um mês as coisas voltam à normalidade, não sabemos, né? Um mês, 2 meses, o que for, e quando chegarmos lá, a ideia é não olhar para trás e dizer, naquele dia estive a descansar e não estive a treinar, naquele dia podia estar a estudar e não estive. E isto é um processo diferente, porque nós estamos acomodados a situações que não é aquilo que nós desejamos. Estar em casa, e depois há pessoal que se calhar está mais fechado porque está num apartamento, é diferente do que se calhar estar numa casa que tenha mais espaço, dá para fazer outro tipo de atividades. Mas dentro disto tudo dá para crescermos. Já temos o aspecto técnico, tático, físico e mental. No aspecto mental estamos a superar-nos constantemente. Isto é a minha opinião. Estamos a tornar-nos muito mais resilientes. Eu acho que é um bocadinho por aqui, ou seja, eu acho que é fundamental aqueles objetivos que nós traçávamos a longo prazo, nós temos que os ajustar. E criarmos dentro destes objetivos, percebemos aquilo que eu posso fazer aqui e agora, focar na tarefa e focar na tarefa. E é neste momento que eu posso fazer a diferença, porque eu quero perceber, não é? Quando isto voltar à normalidade, eu estou o mais preparado possível. E com objetivos a curto prazo, se calhar com algo mensurável, bora lá meter coisas mensuráveis em cima, com números, bora lá alcançar objetivos. Basicamente, eu tenho que ser o maior, eu tenho que ser competitivo comigo mesmo. Não sei se me fiz a entender, mas isto basicamente é ir jogando aqui com o foco no agora. Muito bem. Dora, a tua opinião, por favor. Eu penso que pegar naquilo que já tínhamos bem feito antes não deve ser colocado de parte, porém deve ser ajustado ao agora. Efetivamente há incerteza do que é que vai ser o agora daqui para a frente. Há momentos, e eu acho que nesta altura, estando as competições suspensas e não se sabendo quando é que se regressa, é oportuno trabalhar aquilo que não é possível trabalhar quando estamos em carga, quando estamos com a rotina. Em questão das emoções é a mesma coisa. Como é que eu lido com uma lesão? Como é que eu lidava quando estava lesionado antes ou quando eu lidava com uma má competição? E agora, como é que eu lido com a minha frustração? Eu posso aproveitar aquilo que aprendi antes para lidar com isso agora. Ajustar, limar esses pequenos pormenores para depois, quando regressar, já vá mais aprimorado que aquilo que estava antes. E tenho que aproveitar esta oportunidade agora, porque isto é uma oportunidade que nós estamos a ter agora com esta paragem, e quando eu falo disso, até mesmo para melhorar pequenos aspectos, até em termos das nossas competências. Se nós, de facto, quisermos aproveitar todos os recursos que temos, e eu estou a pensar nos atletas, imaginemos, se temos uma questão de técnica, que nem sempre é possível, e nos treinos, quando tínhamos uma vida normal, era impossível estar a investir muito nisso, porque é que eu não vou aproveitar nisso agora? Eu posso estar a ter esta oportunidade em que estou a melhorar algo que no meu dia-a-dia é impossível, porque não dava, não estava enquadrado, e a equipa estava primeiro, e é natural que o treinador não estivesse só a olhar para mim e a focar aquele aspecto técnico. Então eu tenho a oportunidade agora. E aí já não tenho essa necessidade de ter que estar tão fechada no campo ou tão só à espera do treino para que isso possa acontecer. Esta é a oportunidade, então vamos usá-la agora. E isso vai fazer com que eu fique melhor, sem dúvida. Eu depois vou sair desta situação e quando regressar já melhorei qualquer coisa, então vou aproveitar agora. Eu acho que esta questão dos padrões, até mesmo dos padrões motores, porque muitas das emoções que nos surgem em competição surgem porque falhamos, se estamos a lidar com emoções negativas, ou porque falhamos, ou porque estamos receosos, ou porque temos medo, e não gostamos disso. E por vezes tem a ver com questões técnicas. Se eu puder melhorar essas questões técnicas, se calhar vou estar mais feliz quando estiver a desempenhá-las e elas estiverem a sair naturalmente. Se eu estou agora com tempo para trabalhar isso, só tenho que aproveitar essa oportunidade. Se já tive o conhecimento antes e agora tenho tempo, então vou juntar o útil ao agradável para que quando voltar ao campo, elas estejam lá. Excelente. Muito bem, Dora. Obrigado. Pedro?
Eu começo por uma frase que é muito comum no futebol, que é aquela frase que hoje é verdade, amanhã é mentira. E, portanto, esta é a frase que nós conhecemos há muitos anos do futebol e que melhor se aplica a este momento. E, portanto, eu diria que se há pessoas, digamos, no nosso contexto geral, estamos a falar de Portugal, mas podemos estar a falar de outros mundos. Mas pronto, vamos dirigir ao nosso mundo de Portugal. Se há contexto que eu julgo que está preparado é para lidar com a incerteza, apesar de tudo, mais do que o cidadão normal que não tem nenhuma ligação ao desporto, é o pessoal ligado ao mundo do desporto. Porque nós estamos habituados a gerir imprevisibilidade e incerteza há muitos anos, desde que estamos ligados a este fenómeno. Portanto, nós, os miúdos e os adultos, são treinados, sejam eles atletas, treinadores, e até dirigentes, e até pais, árbitros, toda a gente, para lidar com a incerteza, lidar com a imprevisibilidade, lidar com aquilo que hoje é verdade e que amanhã é mentira. E, portanto, eu diria que nós temos alguma vacina, entre aspas, para alguns destes acontecimentos. Não estávamos à espera que não tivesse a ver com o futebol, mas que já estamos mais ou menos habituados já. Obviamente que há aqui uma segunda dimensão, eu estou a brincar, mas estou a brincar com coisas sérias, porque o reforço desta minha ideia é esta ideia-chave, que é o desportista e os agentes desportivos dentro dos cidadãos do nosso país, e para não alastrar outros países, que eu já tive estas conversas nas últimas semanas em fóruns com colegas de outros países, de Espanha, concretamente, de Itália, de Brasil, da Argentina e do México, não sei se não está a falhar algum, e as conversas são iguais em todo lado. Portanto, o pessoal ligado ao desporto está bastante treinado, ou pelo menos está mais treinado do que o pessoal que não está ligado ao mundo do desporto, para gerir imprevisibilidade, para gerir incerteza. E, portanto, eu diria que dentro de todos os cidadãos, estas coisas podem, se calhar, ser mais facilmente geridas por nós que estamos nestes contextos. Qual é que é a dimensão complicada neste processo, na minha opinião? Uma das dimensões complicadas é que há aqui uma situação que mexe com... Há um modelo teórico muito antigo do mundo da motivação, que é o modelo da pirâmide de Maslow, que fala da hierarquia das nossas necessidades, e, portanto, cá em baixo, talvez na segunda linha, se eu me recordo, estavam as necessidades de segurança. E, portanto, o que quer dizer que, de alguma forma, quando nós mexemos na segurança das pessoas, evidentemente que ficamos com os nossos alicerces um bocadinho mais abalados. E estes receios que nós vamos enfrentar no futuro, talvez seja porque mexe com dimensões de segurança, ok? E eu só me recordo de um ou outro momento, no contexto do futebol em particular, alguns agentes esportivos me terem falado também de questões de segurança. Foram colegas que tiveram, treinadores que tiveram em contextos de palcos de quase guerra, portanto, o pessoal que esteve a treinar no Médio Oriente, esteve a treinar particularmente, por exemplo, em sítios como a Síria, ainda antes da guerra, mas próximo, em países que estavam em conflito, em África, e, portanto, situações onde as questões de segurança estavam em causa. E aí eu lembro-me de alguns fenómenos de imprevisibilidade muito difíceis de gerir. Portanto, a dimensão da saúde e da segurança sanitária, neste caso concreto, evidentemente vai mexer muito connosco. E o facto de nós não sabemos como é que vamos gerir, como é que isto vai acontecer, ainda mais porque, evidentemente, vai criar aqui alguma dimensão. Deixem-me só ligar aqui rapidamente, desculpem, o computador à corrente, senão vou ficar sem rede, sem corrente. Já está. Portanto, voltando atrás, portanto, esta dimensão é uma dimensão que mexe com a questão da segurança, e essa sim, eu diria que é a dimensão nova, agora no depois, que nós de todos estamos habituados, mesmo naquela lógica do o que hoje é verdade, amanhã é mentira. As nossas incertezas e imprevisibilidades, quanto muito mexiam na dimensão da segurança no sentido económico. Okay? Mas agora aqui mexemos numa dimensão que é um bocadinho mais profunda ainda, que é a dimensão da saúde e de detalhes que têm a ver com a nossa essência mais de funcionamento como seres humanos. Não que a parte económica não tenha esse impacto, claro que tem, mas como dizia um amigo meu,
como é que ele dizia a frase, que era muito bonita, que era: se vais à falência podes recuperar, se faleceres não recuperas. E, portanto, tinha 2 Fs nos 2 sítios, mas de facto eram diferentes. E, portanto, esta ideia é muito importante, porque essa sim é nova. Como é que nós vamos gerir essa situação? E essa é uma dimensão que nós não controlamos de todo, e verdadeiramente não sabemos ainda o que é que lá vem. E daí que uma das estratégias para nós gerirmos isto foi aquilo que eu disse há pouco, que é a passo e passo, em cada momento, temos que ir focando no que nós podemos controlar. Porque se nós começamos a pensar muito para a frente, como tudo é imprevisível neste momento, não há ninguém que nos possa dizer coisas estranhas acerca dos assuntos. Até o próprio Trump hoje disse uma coisa de manhã e alterou. Isso, beber lexívia ou uma coisa qualquer do género, ou beber um desinfetante, ou injetar um desinfetante. Eu já disse que já não se pode injetar um desinfetante nas pessoas. Portanto, há coisas que estão a mudar muito rápido, não é? Portanto, estas coisas todas, estou a brincar com isto tudo, só para brincarmos um bocadinho também com estes temas, dentro do mal que eles são. E, portanto, o que é que ele quer dizer? Quer dizer que esta dimensão, nós estamos treinados, esta é a primeira grande mensagem, os atletas estão mais treinados, os treinadores e as pessoas estão ligadas ao mundo do desporto, que o cidadão comum. Esta é a parte boa. A parte menos boa é que, apesar disto tudo, também esta dimensão da insegurança do ponto de vista físico, de facto, é bastante nova para todos nós, e a forma que nós vamos ter de gerir isto tudo, para já, é focar naquilo que nós controlamos, um problema cada vez, aqui e agora, é esse passo a passo que nós temos que ir dando. A segunda questão que nós vamos enfrentar, e portanto eu subscrevo o que já foi dito no sentido de temos que ir buscar tudo o que já fazíamos com os atletas e com os treinadores, como é evidente, portanto, não há uma descontinuidade de processos, portanto, o que se fazia antes em termos de treino de competências, num passado recente desta época, ou mais para trás ainda, para quem já vem mais de trás com as mesmas pessoas, temos que dar continuidade ao trabalho, sempre. Obviamente que este período do agora está a ter circunstâncias diferentes, porque, por exemplo, eu com a equipa que acompanho, que não é uma equipa que esteja cá em Portugal, eu estou a colaborar com uma equipa que está noutro país. Eu desde que saí do Benfica, portanto, entrei a acompanhar um treinador que está fora de Portugal e, portanto, ia de 15 em 15 dias para esse país, estava lá 4 dias, voltava na semana a seguir. Então, esse era o meu dia-a-dia nestes últimos tempos, e evidentemente que isto tudo se alterou para toda a gente, porque nós tínhamos a maior parte da equipa eram estrangeiros, cada um foi para o seu lado, e estamos a fazer coisas em plataformas deste género, tanto são adultos, não são crianças, são adultos, estamos a fazer coisas em plataformas deste género, como muitos clubes, como muitos escalões etários estão a fazer, desde treinos físicos, brincadeiras, para manter a dinâmica de equipa, etc, etc. Portanto, o agora, evidentemente, foi... não houve uma continuação, mas houve uma continuação naquilo que são as dimensões que já vinham de trás e que agora podem ser manifestadas e usadas à frente. E uma das coisas que vai ser necessário implementar é que nós vamos ter que alterar rotinas. Isto já é praticamente um dado adquirido. Nós todos nós, atletas, treinadores, pais, agentes esportivos em geral, nós, psicólogos, vamos ter que alterar rotinas. E, portanto, como vamos ter que alterar rotinas, vamos ter que dar aqui algum espaço no retomar das atividades, quando elas forem possíveis, para reajustar e mecanizar essas novas rotinas. Eu dei por mim há pouco tempo, esta coisa de pôr máscara, tira máscara, eu ainda não estou muito treinado nisto, até porque a minha atividade, felizmente, foi passada a 100% para teletrabalho, estou a fazer tudo em teletrabalho, mas de vez em quando tenho que ir fazer coisas à rua e, portanto, ainda não estou muito mecanizado na nova rotina do põe máscara, tira máscara. Então, na dúvida, o que eu faço é que vou com máscara o tempo todo. Mas também já percebi que não dá grande jeito porque ficamos um bocadinho abafados. Portanto, há de haver aqui uma forma qualquer onde eu vou ter que montar uma rotina e ajustar-me a esta nova rotina. Pois é exatamente isto que nós vamos ter que fazer com os atletas, treinadores e toda a gente está, dirigentes, etc. E isto vai demorar um bocadinho de tempo, porque se nós vimos com rotinas de anos e anos e anos, de repente vai tudo andar como nós víamos só o pessoal da China a andar, de repente vamos ter que andar todos dessa maneira, isto vai alterar aqui um bocadinho a nossa forma de nos relacionarmos e de vivermos. Isto vai precisar de tempo. No desporto jovem, como já terminaram os campeonatos, se calhar vamos ganhar esse tempo agora. No desporto profissional, que é onde eu estou neste momento, eu não sei se vamos ter esse tempo, porque nós vamos chegar, provavelmente, em maio,
pelo menos já está marcado para voltarmos em maio, e não sei muito bem quanto tempo é que vamos ter até reajustarmos rotinas para voltarmos a competir, porque teoricamente vamos competir a partir de meados de junho. Não sei se vai ser verdade, mas é o que está previsto para já. E, portanto, este tipo de coisas vai obrigar a reajustes rápidos de rotinas, treinar essas rotinas, e essa dimensão é a segunda dimensão. Portanto, voltando atrás, o que hoje é verdade, amanhã é mentira. Nós estamos muito preparados para estas coisas, mais que o cidadão comum. Esta é a boa notícia. A má notícia é que vamos lidar também com incertezas que mexem em necessidades básicas, que é a segurança, e, portanto, vamos ter que ter aqui alguma capacidade de ajuste e temos que ter aqui algum cuidado. E a estratégia melhor para mim, neste momento, que é aquela que eu estou a usar com toda a gente, é focar no aqui e agora, focar num problema de cada vez e atacarmos as coisas no seu momento, não num momento lá, como se diz no futebol, não podemos fazer a jogada seguinte, temos que fazer a jogada que estamos a jogar. Portanto, se a gente começa a jogar a jogada seguinte, já estamos a ensaralhar o jogo todo. Portanto, temos que ter a cabeça na jogada atual e não na jogada que lá vem. E os atletas sabem estas coisas desde lá de trás. Nós ensinamos muitas vezes a estarem focados naquilo que estão a viver em cada momento. Se nós começamos a viver outros momentos que ainda não estamos a viver, vai dar a asneira de certeza absoluta, e isso é muito importante. E esta última questão das rotinas, que eu acho que é uma questão que vamos ter que dar tempo às pessoas, para as pessoas se ajustarem. O que vai acontecer é que, em alguns casos, nomeadamente no futebol profissional, não, os que forem ainda retomar este ano, se calhar não vão ter assim tanto tempo para reajustar e vão ter que acelerar o passo. Muito bem. Nádia? Bom, do que eu possa contribuir, pronto, para tudo o que já foi dito, que acho que tudo foi importante e completo. Primeiro, às vezes isto pode parecer um bocado básico, mas dar aqui só uma perspectiva que é, se formos falar de competências físicas, é natural que um atleta que tenha as competências físicas a um alto nível antes esteja mais preparado para uma dificuldade do agora, e que, se trabalhar bem as suas competências físicas agora, vai estar mais preparado para o depois. Então, se um atleta que já trabalhou resiliência, gestão emocional, objetivos bem definidos, todas estas questões que são importantes para o desporto e que nós falamos muitas vezes com os atletas, se ele já tem isto trabalhado, vai ter mais facilidade em transferir estas competências para a situação em que está a viver agora. Mas falando ainda mais, se calhar queria focar mais no que é que nós podemos fazer agora, o que é que se trabalha agora que possa ter influência no depois. E aqui eu destaco 3 coisas da parte da psicologia e daquilo que eu tenho trabalhado muito até agora em videoconferência com os atletas nesta fase. Uma delas acho que é a autonomia. O atleta ter autonomia para criar as suas rotinas, autonomia para treinar com intensidade, autonomia para ser competitivo, para não ser alguém que está em cima dele, mas ele estar em cima dele mesmo. Estou a falar até de atletas que têm objetivos a longo prazo, a médio prazo, em termos de carreira, em que o campeonato pode ter acabado, mas a carreira não acabou. E muitas vezes eu acho que esta foi... o problema de muitos atletas foi agora, estou desmotivado, não há campeonato, não há isto, não há aquilo, como eu estava a dizer ao início, e muitas vezes a frase que eu disse foi: ok, o campeonato acabou, mas a tua carreira acabou, os teus objetivos morreram, acabou tudo. Não, então trabalhar daquilo que tu podes controlar, como o Pedro bem estava a dizer, acho que é das frases que eu mais uso, foca-te no que podes controlar, e o que tu podes fazer agora é trabalhar desta forma, desta forma, desta forma. Obviamente que temos aqui atletas também que no momento atual, no agora, estão em situações diferentes. Eu tenho ouvido muita frase do estamos todos no mesmo barco. Não sei se consigo concordar totalmente com isso. Eu acho que estamos todos na mesma tempestade, em barcos diferentes, porque temos atletas que estão, por exemplo, em casas de campo, e temos atletas que estão em apartamentos com mais 4 pessoas. Ou seja, não estamos no mesmo barco, então todos têm, neste momento, condições diferentes, e de acordo com essas condições, temos que trabalhar para que eles possam ter as ferramentas para os objetivos que estamos a propor, que eles tenham neste momento. A segunda coisa é exatamente isso, objetivos mais intrínsecos. Okay? Uma das coisas que os desmotivou, como eu dizia ao início, relativamente à recompensa, agora não há campeonato, motive-me em quê? Agora não há selecionador para olhar para o meu jogo, motive-me em quê? E nós estamos já, desde há muito tempo, na psicologia do desporto, a tentar focar os atletas em metas que dependam dele para atingir um objetivo de resultado. Ok, queres ser campeão? Tá, mas para tu seres campeão, estás tu
mais os teus colegas envolvidos nesse objetivo, mais todas as outras equipas do campeonato envolvidas nesse objetivo, mais os treinadores todos, mais todas as circunstâncias que envolvam um campeonato, ou seja, daquilo que depende de ti, o que é que tu podes fazer, o que é que tu podes contribuir para esse objetivo. E aí traçamos um objetivo mais intrínseco, em vez de um objetivo de recompensa. Então, se isso às vezes era difícil, porque às vezes tínhamos uma sessão à quinta e havia um jogo super importante ao sábado e nem valia a pena estar a falar de que ele não devia estar focado na vitória de um jogo que era importante, hoje é só isso que a gente tem que trabalhar. É a tua velocidade, é a tua potência, é a tua resistência, é o core, é isto, é aquilo, é ir analisar jogos, é ir ver jogos antigos teus que tens, é ir ver jogos de atletas que sejam da tua posição, a ver como é que eles se posicionam quando estão sem bola, é ir fazer outro tipo de trabalho. Ou seja, todas estas coisas que têm a ver com objetivos intrínsecos que só dependem de ti e que não há como sequer falhar. Tem a ver só com a rotina que o atleta se propõe, objetivos intrínsecos que ele se propõe e que pode fazer. Eu acho que isto é uma coisa que, trabalhando agora, para o futuro, vai ser uma mais-valia enorme. Não é? Esta questão que o Pedro estava a falar, que nós trabalhamos muito para que o atleta esteja focado nas jogadas agora, no momento, é uma coisa extremamente difícil de se conseguir num meio que valoriza tanto a recompensa externa. Eu acho que este é um momento ideal para se trabalhar, ainda mais os hábitos do atleta estar focado naquilo que depende dele no momento agora, para depois transferirmos para o futuro. Uma terceira coisa que eu gosto muito de chamar o trabalho invisível, que é aquilo tudo que o atleta às vezes despreza, porque o que interessa é o que está dentro de campo: nutrição, descanso, técnicas de recuperação, trabalho preparativo para prevenção de lesões, o trabalho a nível mental, uma leitura, a falar com outros atletas que sejam exemplos e que possam ser mentores, conversar com treinadores, etc, etc, etc. Uma infinidade de coisas que se pode fazer por detrás dos bastidores. Na minha opinião, que é isso que faz a diferença entre os atletas que conseguem chegar longe, que chegam ao topo da pirâmide, não é? Cá na base da pirâmide temos os miúdos todos que vêm jogar futebol, depois vai diminuindo e quando chega ao profissional estamos no topo da pirâmide, que são menos. Na minha opinião, é esse trabalho invisível que faz a diferença. Eu acho que neste momento, visto que foi diminuído o trabalho visível, investir no trabalho invisível também vai ser um hábito importante de instalar agora, para que no futuro isso seja uma mais-valência e se transforme num hábito que os atletas tenham nas suas rotinas, esse trabalho invisível, e que faça parte do seu estilo de vida como atleta. Um atleta não é só um atleta dentro de campo. Eu acho que ainda há muitos atletas com a mentalidade de chego ao treino e vou-me embora e acabou. E os atletas que começam a fazer a diferença, principalmente que querem saltar ali do semi-profissional para o profissional, é que antes de começar o treino já estão a fazer coisas, depois do treino já estão a fazer coisas, à hora de dormir estão a pensar que são atletas, à hora de comer estão a pensar que são atletas, e tudo isto são coisas que nós podemos aumentar a consciência dos atletas neste momento em que não há o dentro de campo, em que não há a visibilidade, em que não há os jogos, em que não há os resultados. Então, só aqui para resumir, temos que pensar nisto como se fosse um treino físico, uma continuidade, como o Pedro estava a dizer. No momento que se eu treinar antes, vou ser melhor agora, e se eu treinar agora, vou ser melhor depois. As competências psicológicas são iguais, e eu aqui destacaria 3 coisas importantes, que acho que é a autonomia do atleta, para ele mesmo se autopropor, treinar, fazer, competir, ser intenso, superar-se, não só ter uma voz que está sempre a gritar com ele, tipo PlayStation no treino, o treinador a dizer vai, ele agora vai à esquerda, ele agora à esquerda. Ele mesmo ter essa iniciativa, autonomia, objetivos mais intrínsecos, e outras valências no que diz respeito ao trabalho invisível, que tantas vezes é desvalorizado, mas que, na minha opinião, é isso que faz. Muito bem. Penso que a Nádia agora também subitamente ficou com um problema de rede, mas penso que também já estaria na fase final da intervenção dela. E eu vou agradecer, antes de mais nada, a quem nos está a seguir lá em casa. São variedíssimos os comentários e são muitas as perguntas. Nós vamos passar agora aqui algumas perguntas. Isto porquê? Porque a conversa está ótima, já vamos com quase 70 minutos de programa, isto tem passado a correr, porque a conversa está ótima, mas vamos tentar focar aqui em 3 ou 4 perguntas que nos foram colocadas, que me parecem pertinentes e que têm muito a ver com aquilo que foi agora este último tema lançado pelo Rui, que tem a ver o antes, o agora e o depois, sendo que a maioria das pessoas está preocupada com o depois. E está preocupada com o depois, sendo pais, sendo atletas, sendo dirigentes, sendo treinadores, toda a gente está preocupada.
E, de facto, todos nós temos, e eu falo por mim, também sou treinador, também faço parte da estrutura de um clube, e obviamente nós percebemos que se não houver hoje, não vai haver amanhã, e portanto estas coisas têm os seus tempos, e o tempo é inimigo de todos nós no nosso dia-a-dia. E vocês já deram aí uma série de explicações, eu estou maravilhado com o convite, mas vou passar agora a 2, 3 questões, uma delas é esta do Paulo de Leiria, que tem a ver com a questão de como é que se vai gerir o regresso aos treinos. Não vamos falar em tempo, porque tenho a certeza, não falámos nisto, mas tenho a certeza que os meus amigos também não vão se atrever a dizer qual é a data que a gente vai regressar aos treinos, portanto, ninguém sabemos, não sabemos, portanto vamos ter que aguardar, mas vai haver essa amanhã, não sabemos quando é que é, mas vai haver. E isto eu penso que também tem aqui um bocadinho a ver com a segurança, que já se falou hoje, com a segurança no regresso à competição. E isto tem a ver, e pedi-vos um comentário, com a brevidade possível, aos 4, e Rui, se quiseres também opinar, estás completamente à vontade, que tem a ver com a questão do atleta, ou seja, como é que o atleta, no vosso entender, se vai haver receio ou não, ou se os miúdos, e porque atenção, nós estamos a falar de futebol de formação, muitos deles, milhares de jogadores de nível distrital, ou seja, estamos a falar de níveis competitivos muito baixos, estamos a falar de clubes que não estão estruturados com apoio, nomeadamente nesta área que estamos hoje a conversar, e portanto há muitos clubes, muitos dirigentes, muitos treinadores que não têm base de apoio a quem se possam apoiar e pedir ajuda para gerir esta situação. Portanto, eu pedi-vos, por favor, peço desculpa, mas vou ter que o fazer, que analisassem um bocadinho isto. Eu ia começar, por exemplo, pelo Yuri, e depois fazemos aqui uma ronda por todos, relativamente a esta questão, porque, por exemplo, o Luís Lopes também toca, eu penso que é exatamente a mesma coisa. Portanto, tem muito a ver com muita ansiedade, cá de todos nós, como é que isto depois vai ser no dia em que será. Vamos voltar ao treino. Epá, e o treino, como é que vai ser? Yuri, se faz favor, comece por ti. O treino certamente que não vai ser normal, não é? Isto está por aí, porque percebemos que isto tudo está a ser diferente. Nós antes, vamos voltar um bocadinho antes, nós antes tínhamos uma rotina, tínhamos um trabalho, tínhamos o nosso dia-a-dia, que voltamos para um confinamento completamente diferente, e o depois andamos aqui quase a saltar de etapas para etapas, e o depois vai ser diferente também. Temos é que perceber isto assim, não vai ser igual. Ok, vai passar, adotar um discurso interno positivo, percebemos e controlamos, e temos capacidade para controlar os nossos pensamentos de uma forma positiva, mas percebemos que quando isto voltar à normalidade, não vai ser totalmente normal, porque tem que haver uma fase de adaptação. E eu também agora, para me exigir um bocado nesta questão, o Pedro estava a falar, que mais no processo agora de profissionalismo, que vai entrar em maio, muito mais, não sabemos ainda uma data exata, mas vai acontecer, se calhar mais cedo do que nós pensamos. Agora, o que é que acontece? Agora nós pensamos, ok, daqui a 2 semanas voltamos à competição, mas será que este processo foi bem trabalhado? Será que houve tempo para gerir esta questão do grupo e do individual também, né? Porque isto depois vai bater também no Canadá. Eu falava mesmo no início da conversa que é, atrás do jogador há um atleta, atrás do atleta há uma pessoa. Eu acho que é fundamental, e numa equipa de futebol, o treinador olhar essencialmente, e principalmente, eu acho que é principal em todas as etapas, mas agora nesta fase é principal olhar para a pessoa do que olhar para o jogador. Isto é a minha opinião. Porque a pessoa, neste momento, está a gerar muita frustração, indignação, apreensão porque é que isso tudo vai passar, e no momento de transição, eu vi aqui um comentário, não temos de descurar o futuro, nós temos que perceber o que é que se passa no futuro. Mas agora é isto, vamos voltar outra vez aqui eu agora, e por isso é que eu também estou a ser um bocado chato no focar no tarefa agora. Se eu me preparar ao máximo agora, com formulações de objetivos, se eu me preparar ao máximo, se eu me sentir bem comigo mesmo aqui e agora, as coisas quando voltarem, eu estou preparado para isso. Se eu não me preparar, se calhar vou estar um bocado diferente dos meus colegas, se calhar não vou estar ao mesmo nível, e depois é mais difícil atingirmos os objetivos. Por isso é que eu preparo-me tanto fisicamente, mas essencialmente mentalmente. E tudo que o interno positivo que nós adotamos torna-nos mais automatizados neste processo. Se eu sentir que sou realmente bom e quero treinar e quero me levantar de manhã e quero cumprir as minhas rotinas, vamos continuar num processo automatizado dia após dia, que depois, quando voltarmos à normalidade, estamos esse processo todo trabalhado. Não é preciso preocuparmos, se calhar, tanto com isto, não é? Porque se nós adotarmos um processo, ok, acordo ao meio-dia, almoço para aí às 2 da tarde e bora lá descansar uma sesta de 6 horas e treinamos um bocado, esta rotina vai começando a ser enraizada e automatizada depois. Quando voltarmos à normalidade, vai ser um bocado mais chato, porque depois não temos, se calhar, essa capacidade de transformação, digamos assim, porque não somos robôs, não somos máquinas, experienciamos comportamentos, atitudes e emoções,
e quando faz a transição, se calhar vai ser complicado. Por isso é que eu digo, e vou se calhar, olhamos para o futuro, percebemos o que é que se vai passar. Mas o futuro, independentemente do dia que for, quando voltarmos à normalidade, agora é que se pode fazer a diferença. Muito bem. Pedro, o que é que podemos acrescentar? Eu, se calhar, para poupar tempo, porque a última intervenção eu terminei com uma frase que, entretanto, deve ter já passado aí no rodapé, mas que eu dizia assim: gerir os receios relacionados com o contacto físico mexe numa das nossas necessidades mais básicas, a necessidade de segurança. E, portanto, gerir implica que nós nos foquemos num problema cada vez e no aqui e no agora, porque a resposta à pergunta que me fez, ninguém sabe responder, porque neste momento ninguém sabe responder nem quando, nem como. E portanto, o que nós sabemos é que se gerirmos as coisas não a antecipar o que não pode ser antecipado, mas estarmos focados naquilo que podemos fazer agora, nós estamos sempre mais próximos, estar preparados, emocionalmente mais controlados, do que estarmos a fazer o processo de viver o que não pode ainda ser vivido. Esse processo é um processo erradíssimo do ponto de vista da gestão das emoções. Muito bem. Nádia, eu acrescentaria o seguinte: eu hoje, por exemplo, tive com confirmação que miúdos sub-14 e sub-15 receberam a informação que não iriam continuar na próxima época no clube. Portanto, houve a paragem súbita dos campeonatos, os miúdos estavam a competir num determinado clube e durante esta paragem, durante esta indefinição toda, recebem a informação que não irão continuar. Voltando à questão anterior e olhando para o depois, o que é que podes acrescentar ou o que é que podes comentar relativamente, por exemplo, a esta situação, que é uma situação que eu hoje tive contacto, por exemplo? Eu acho que, primeiro, não quero tirar a importância que tem uma informação destas para um atleta tão novo, que se calhar tem muitas expectativas e sonhos e desejos e objetivos, mas eu às vezes tenho uma visão um bocado romântica do desporto, não sei se é defeito, mas eu penso sempre nos casos em que foram exemplos. Está agora a passar, e para quem for do desporto e gostar de ver este tipo de coisas, e já agora que estamos em quarentena, o documentário sobre o Chicago Bulls e sobre o Michael Jordan está na Netflix, e eu falo muito que o Michael Jordan no primeiro ano de high school foi cortado da equipa e teve a treinar sozinho durante muito tempo e depois tornou-se em quem se tornou. Obviamente estamos a pegar num exemplo, mas se calhar é um exemplo que devemos seguir. Então, se o atleta teve esta notícia de que não vai continuar na equipa onde ele estava, primeiro deve tomar esta notícia como se tivesse tomado no final da época. Não é? Se chegar ao final da época e não ficar, que decisão é que ele tomaria nesse caso? Não sei se houve aí um corte, não sei se me estão a ouvir. Mas força. Força, Nádia. Não, parece que a Nádia momentaneamente perdeu a linha. Vou passar à Dora. Estão-me a ouvir? Sim, força, Nádia, força. Estão-me a ouvir? Sim. Desculpem lá, não sei se a minha internet está... Não tem problema, força. Sim? Sim. Força, Nádia. Pronto, estava a dizer que o atleta deve receber esta notícia como se fosse o final da época, normal, que não é uma notícia fácil, mas há decisões... Que decisão é que ele tomaria se ele recebesse esta notícia no final da época? Provavelmente procuraria outro clube, procuraria outras opções, iria fazer tryouts. A questão aqui é que não sabemos o que é que vai acontecer no futuro. Eu não sei se tenho aqui uma visão diferente, mas eu não sei quando é que as coisas vão começar, ninguém sabe. Acho que nos devemos preparar ao máximo para isso, daquilo que nós podemos controlar no agora, mas não pensar muito que vai ser em junho, em setembro, em outubro, simplesmente pensar no que é que eu posso fazer agora, com o que eu tenho, com os recursos que eu tenho, no espaço da sala que eu tenho, no quintal onde eu tenho, no material de ginásio que eu tenho, com os vídeos de YouTube que eu tenho, o que é que eu posso fazer. Quando chegar o futuro, o que eu não quero, que eu costumo dizer aos atletas, o que eu não quero é não estar preparado porque eu não fiz o que eu tinha que fazer. Okay? Então, fui cortado da equipa, foi uma decisão de quem? De alguém que eu não posso controlar, do treinador, tal como jogar mais tempo não depende de mim, depende do treinador, tal como ser convocado não depende de mim, depende do treinador, ou seja, é uma coisa que eu não posso controlar. É triste? Como eu dizia ao início, tens o direito de sentir o que tens que sentir. Depois, a partir disso, o que é que podemos fazer?
Okay? Se eu chegar ao final de uma época e não for convocado para uma seleção, não for cortada de uma equipa, o que é que eu faria aí? Continuaria a trabalhar, os meus objetivos são suficientemente importantes para mim para continuar a trabalhar, então é nisso que eu me foco. Okay? Acho que o facto de ser agora pode agravar um bocado a situação por já ser, como o Pedro bem estava a dizer, uma situação de incerteza que abala muito a nossa segurança e que por questões até de sobrevivência, muitas vezes nós estamos focados na nossa segurança, já não estamos focados naquilo que seria mais para cima dessa pirâmide de Maslow, que seria, por exemplo, no topo da pirâmide a autorrealização e a busca de objetivos e a criatividade. Mas se nos focarmos no que podemos controlar, se neste momento virmos que a nossa segurança é, ok, tenho um sítio para viver, as coisas estão controladas desta forma e desta forma. Então, o que eu posso fazer para a minha autorrealização é isto, independentemente de ter acontecido isto que eu não gosto, ter acontecido aquilo que eu não gosto. Então, seria, mais uma vez, usando aquela frase que o Pedro disse e que eu gosto muito, focar-me no que eu posso controlar e começar a traçar um plano de acordo com aquilo que eu posso controlar para atingir os meus objetivos de acordo com aquilo que depende de mim. Muito bem, obrigado, Nádia. Dora, eu vou acrescentar aqui mais um ingredientezinho, tem a ver também o lado dos dirigentes e dos treinadores. Exatamente. Porque se é verdade que os miúdos hoje, a vontade que têm é voltar aos treinos e voltar a competir, normal, também sabemos que há um conjunto de miúdos, ou pelo menos perspectivamos que haja um conjunto de miúdos que esta fase de isolamento com trabalho individual, depois as estruturas familiares também não são todas iguais, há pais que estão em teletrabalho e conseguem de alguma forma ir controlando o que vai acontecendo, outros estão a trabalhar no exterior e os miúdos, enfim, acabam por estar sozinhos em casa e, portanto, estamos a falar ali juvenis, sub-14, sub-15, sub-16 e que pode haver aqui mais alguma dificuldade, mas agora vamos à parte dos dirigentes e treinadores, que também têm que pensar no amanhã, também têm que projetar as suas equipas, têm que organizar os seus clubes. Portanto, tudo isto são situações que nós estamos também a adaptar-nos todos. Naturalmente, estamos a tomar algumas decisões que a gente, se calhar, umas já detectámos que não foram as mais indicadas, outras mais à frente. Vamos perceber que, se calhar, devíamos ter gerido de outra maneira, mas tudo isto faz parte. Portanto, com este ingrediente extra, Dora, um comentário, por favor. Eu acho que é fundamental, e eu tenho tido todas as semanas reuniões com os treinadores, alguns dirigentes também, e esta questão que o Paulo de Leiria coloca, acho que é extremamente, até há pouco tinha visto aqui a passar em rodapé, é extremamente pertinente. E aquilo que eu acho que é mais importante, porque efetivamente os miúdos querem voltar, querem ter condições, mas eu acho que para que isso possa acontecer tem que ser garantidas a segurança, e a segurança dos treinos parte também dos dirigentes e dos clubes, como é que vão fazer. O que é que eu quero dizer com isso? Para que eu possa acreditar ou confiar num clube para voltar ao treino, eu tenho que saber o que é que eu vou fazer agora nesta nova realidade com estas limitações. Ponto número 1. Eu acho que isto é fundamental, ou seja, o próprio clube, os próprios dirigentes, inclusive os treinadores, porque os treinadores conhecem muito bem os miúdos, e não ir até para escalões tão elevados. Se formos a pensar como é que voltam os traquinas ou os benjamins para os treinos, eu acho que é fundamental pensarmos em coisas práticas do dia-a-dia. Se eu tenho que manter o distanciamento social, eles podem voltar ao treino, como é que eu vou gerir a questão do meu balneário? Como é que eu vou gerir coisas tão simples que quem está no terreno percebe isto, que é, em miúdos, é normal nós termos que estar com eles, às vezes até para lhe atar as botas, porque eles não têm autonomia ainda para fazer. Se eu tenho um jovem 14, 15, que estão na explosão da massa muscular, uns, outros não, levam, se há toque ou por acaso ainda não têm o controle total do movimento, lesionam-se. Então, e agora, como é que eu faço? Ou seja, coisas tão simples como estas, eu tenho que pensá-las antes dos treinos começarem, para ter um plano de ação caso isso surja. Porque senão, acontece uma situação destas, o meu clube, o meu treinador não tem resposta porque não houve um plano definido. A direção não colocou essa situação em cima da mesa. O que é que vai causar? Vai causar insegurança ao próprio jovem. Ou seja, aquilo que nós temos que pensar ao jovem e aos pais, não é? Por acaso, se os pais estiverem presentes. Pois há aqueles que, infelizmente, nem sempre têm, nem todos os pais podem estar na vida do atleta da mesma forma.
Mas eu acho que para que nós possamos criar confiança nas pessoas para que estejam neste contexto, eu tenho que reduzir o máximo da insegurança que eles possam sentir. Até porque um atleta que está a treinar e sente-se inseguro, nós temos de ter a noção que, até em termos cerebrais, há zonas que estão a ser ativadas. Eu posso estar a provocar uma situação em que ele se vai lesionar futuramente, não é porque há um impacto entre colegas, mas porque ele está ansioso, porque está numa situação em que sente que a sua própria vida pode estar em risco. Tudo depende também de quem está por detrás, e eu acho que é fundamental que haja aqui uma continuidade e aproximação do clube aos atletas, inclusive às famílias. Acho que era importante fazerem um plano de atuação, pensarem nisto, pensarem no treino, como é que vão gerir essa situação, como é que vai ser feito, esse plano chegar aos pais também, para que eles entendam e, ao mesmo tempo, terem a noção das idades dos miúdos que estão em causa, porque nem todos entendem da mesma maneira, nem todos compreendem o que é que nós já estamos a pedir. Se eles já estavam integrados no contexto desportivo e sabiam as rotinas, de repente estamos-lhe a dizer, não, aquilo que tu aprendeste já não é assim, agora vais ter que fazer de outra forma. E tal como o Pedro há pouco dizia, e bem, vamos ter que dar tempo. E vamos ter que ter planos de atuação, em ensinar como é que nós vamos agora atuar nesta nova realidade para cabeças, umas com 6 anos de vivência, 7, 8, 10, 15, 18. E isto é que nós temos que pensar, para que eu consiga garantir que a pessoa se sente verdadeiramente segura ou que eventualmente se consiga controlar ao máximo, eu tenho que lhe dizer como é que eu vou fazer. E eu, como dirigente, tenho que pensar nesse programa. Eu, como treinador, tenho que saber como é que vou atuar numa situação destas. Por isso, tenho que estar ciente de como é que estão a ser dadas as normas da DGS, quais são os limites da nossa atuação, até o que é que eu posso fazer no meu contexto especial, que é o desporto, que é o futebol. Muito bem. Rui. Pronto, apenas para dar aqui em jeito de resumo e um pouco também da minha opinião acerca da questão. Independentemente da realidade de cada um, que é obviamente diferente, todos nós acabamos por, de uma forma mais direta ou indireta, focar estas questões. Julgo que é importante nós nos centrarmos na questão da percepção, na forma como nós olhamos, nós, os pais, os dirigentes, os técnicos, a forma como os atletas olham para esta fase. E a sua percepção verdadeiramente é que irá impactar naquilo que serão depois os seus comportamentos no amanhã. Mais importante do que efetivamente as condições que eu tenho, importa verdadeiramente a predisposição que eu tenho em querer fazer algo mais com essas condições. E, portanto, focarmos naquela questão que o Pedro falava e outros colegas também, de aquilo que nós controlamos. Há uma velha frase, um jeito de trocadilho com os tempos da nossa vida, em que se refere que o futuro é passado no presente. E, portanto, efetivamente, no dia de ontem nada podemos fazer, porque é absolutamente inalterável. O dia de amanhã é uma perfeita incógnita e, portanto, no hoje, no aqui e no agora, e refocando-nos a nossa atenção, a nossa concentração e o nosso trabalho naquilo que nós controlamos neste preciso momento, então nós poderemos alterar o nosso amanhã. E acho que é criar um bocadinho a partir dessa perspectiva, porque o que está para trás, está para trás. Claro que a experiência conta e todos nós estamos em patamares diferentes em termos daquilo que são as nossas competências de gestão, mas sobretudo vai interessar aquilo que eu hoje decido para amanhã acontecer. Muito bem. Bom, nós já estamos com praticamente 90 minutos de programa, portanto isto está a passar completamente a voar, mas eu vou pedir agora que seja colocada no ar uma pergunta que é esta do Nelson Guerra e que tem a ver aqui com a questão de um menino de 7 anos e que supostamente não, é o seu filho, abordar a questão do stress pré-jogo dos atletas e na terra idade. Falando de 7 anos, uma criança que no espaço competitivo sofre dores de cabeça a ponto de ter que se deslocar ao hospital e agora, sem competição, esse problema deixou de existir. Que medidas tomar numa situação destas? Estamos a falar de um caso concreto, mas eu aproveitaria este exemplo, que é um caso concreto, do Nelson, que nos coloca esta questão, e que vos pedia um comentário sobre ela, por favor, mas acrescentava também aqui uma outra situação, dado que o programa já correu muito e temos que acelerar um bocadinho isto, que tem a ver com a relação com os pais, e isto não sei qual é a relação que o Nelson tem com o caso, não interessa para aqui, mas a relação dos pais, a competição,
porque também há aqui outras questões que têm a ver que os miúdos vão estar 6 meses inativos e que não vai haver competição durante muitos meses, não sabe quando é que vai voltar, e eu penso que, modéstia à parte, e peço desculpa, se estou a cometer algum erro, peço desculpa, mas isto tem muito a ver com a gestão de emoções dos pais e dos miúdos, não é só dos miúdos, também é dos pais. Portanto, pedíamos aqui uma opinião e agora começava pela Nádia, se faz favor. Pode ser os pais, pode ser o treinador, pode ser colegas, nós estamos aqui a falar de um caso concreto, mas que não é assim tão concreto como isso, não é? Nós não sabemos qual é que é a percepção que esta criança, uma criança de 7 anos está a ter de uma competição que seja tão negativa, ao ponto de, primeiro temos que excluir o facto que esta dor de cabeça pode não ter a ver com ansiedade, pode ser outra coisa qualquer. Nós temos que ter acesso ao caso para primeiro excluir isso. Se isso realmente estiver excluído, começar a analisar o que é que está a acontecer na percepção da criança. Pode realmente ser os pais, é uma hipótese, a pressão que os pais põem, aquelas conversas pós-jogo, pode ser um mecanismo de defesa que a criança, mesmo sem saber, criou para se afastar da competição, porque a competição causa-lhe muito mal-estar. Pode ser uma relação com o treinador, pode ser um treinador que tenha uma intervenção que para ele seja negativa e que lhe cause algumas emoções negativas, pode estar a ter problemas no balneário, já ouvimos falar muito e há muitos casos documentados de bullying dentro do desporto, também não sabemos, ou seja, pode ser aqui uma série de situações que realmente não sei se temos aqui informação suficiente para, do ponto de vista da psicologia, estarmos a aconselhar. Seria o que eu tenho para dizer. Mas pode ser várias situações e é claramente uma situação que merece atenção. Muito bem. Pedro Almeida, por favor, a sua opinião. Sim, eu acho que a Nádia já respondeu. De qualquer das formas, eu diria que não seria o primeiro caso onde o futebol ou aquilo que o futebol encerra, o que ele implica, era a própria fonte de pressão. Portanto, e a Nádia enumerou os N fatores que podem ser, desde os colegas, eu acrescentava os colegas, o excesso de competitividade, a relação com o treinador, o que os pais exigem ou falam depois do futebol ou durante o futebol, e portanto a ausência do futebol vai-se o estímulo agressor, entre aspas, e portanto a coisa volta ao normal dentro daquilo que é o funcionamento do jovem, da criança. Eu diria que, se eu tivesse este caso em mãos, eu tentaria perceber claramente como é que a criança vê o futebol neste momento e há algumas formas fáceis de o fazer. Uma outra questão que eu queria dizer, por causa dos pais, e que eu meto no mesmo, para aquilo que eu vou dizer, meto na mesma questão os diretores e, portanto, os dirigentes e os próprios treinadores, há nesta fase, deveria ser sempre, mas nesta fase, para reduzir a incerteza e para reduzir a imprevisibilidade, devem falar de uma forma clara e objetiva. Ou seja, não pode haver ruído comunicacional na relação com estas pessoas, com os atletas, particularmente. Os dirigentes têm um papel decisivo nisto, porque têm que falar com os treinadores, têm que falar depois também com os atletas, portanto, os treinadores deverão falar de forma clara e objetiva, decidir coisas, preferência articulada com os treinadores e depois serem comunicados de forma clara e objetiva. Não haver nem ausência de informação, porque cria boatos, ausência de informação, nem informação excessiva, muita uma lógica de proteção. Portanto, se não há nada para dizer, há que dizer que não há ainda nada para dizer. E quando houver, vai ser dito. Mas que, de alguma maneira, o que for dito, ser dito de forma clara e objetiva. E, por outro lado, não se esquecerem que, também foi dito antes, que o pouco que nós podemos fazer face ao futuro é preparar planos de contingência para aquilo que pode vir. Sendo que nós não sabendo o que é que lá vem, temos que fazer muitos planos de contingência, pelo menos rebuscar várias ideias de potenciais planos de intervenção para aquilo que pode vir. Uma última coisa para pais e treinadores particularmente. Não esquecer que, no que diz respeito ao desporto de formação, particularmente onde não está envolvido ainda nenhum profissionalismo, nesse também, mas eu diria em tudo que não é profissionalismo, garantidamente, a questão da diversão e a questão de percepção de competência de quem pratica é fundamental. E, portanto, tudo o que nós possamos fazer, isto era verdade antes, no durante e no depois, tudo o que nós possamos fazer na organização do que lá vem, para garantir que as pessoas se divirtam,
que os atletas se divirtam e que se sintam competentes no que estão a fazer, e, portanto, na forma como eles vão evoluindo, estamos sempre a ajustar e estamos sempre a arranjar forma dos atletas quererem voltar ao processo de treino e quererem voltar ao futebol e quererem voltar a praticar, e eles próprios vão pressionar pais, vão pressionar em todos os sentidos. E os pais saberem, por outro lado, que isto são elementos cruciais para o desenvolvimento dos jovens. Obviamente que é uma situação difícil nesta primeira fase, vai ser difícil para todos, até que as rotinas se rearranjem, etc. Mas é algo que vamos ter que tentar ajudar todos tentarmos ajudar para que isto venha a acontecer novamente, porque o desporto é absolutamente central na vida de uma criança e de um jovem. De um adulto também, mas na criança e de um jovem, particularmente estes que praticam, como nós conhecemos, no mundo do futebol, é absolutamente central para o equilíbrio em muitas outras áreas da vida. Muito bem, muito obrigado. Yuri, eu vou reforçar aqui com mais um ingredientezinho que tem a ver com o seguinte. Volto a insistir porque é a esmagadora maioria da realidade que nós temos no desporto em Portugal. Pequenos clubes com infraestruturas deficitárias a vários níveis, com o associativismo que anda em crise há anos e cada vez mais difícil de encontrar pessoas disponíveis para colaborar com os clubes. Lá está, quando se fala em planos de contingência, 100 pessoas, isso não existe, tem que haver espaço de infraestrutura, mas 100 pessoas, não é possível ter esses planos de contingência. Portanto, aqui, sob a figura dos treinadores, talvez seja aquela ilha, aquele sinal luminoso que os jovens devem se agarrar e os próprios clubes. Ou seja, se não for o treinador a ter aqui um papel de liderança, de consciência, de transparência, como agora o Pedro dizia, se não há data para dizer quando é que vamos treinar, não vamos estar a inventar uma data. Portanto, não há data, não sabemos. Acho que está claro isso. Mas, Yuri, esse papel, e será que os treinadores sentem-se confiantes para ter esse papel também? Faz parte do processo? Um comentário, por favor. Sim. Deixa-me só fazer um bocado a ponto do que o Pedro está a dizer. Claro. Há a pergunta retórica no ar. Será que é o futebol que ele realmente gosta, neste caso o miúdo? Estamos num processo de iniciação em que ele está-se a conhecer, não é? Ainda não tem a personalidade definida e está a tentar perceber o que é realmente o futebol. Será que é ele que gosta do futebol? Será que é um processo de iniciação que está a ter o prazer, o amor e a perceber o que é o futebol realmente, não é? E se calhar estamos a transportá-lo, digamos assim, de uma forma muito para a zona do desafio. Por isso é que é aquela questão do devagar e bem do que depressa e mal. Ok, bora lá divertir-nos e fazendo as coisas com mais tranquilidade. Agora, com a questão do Miguel. O papel do líder é fundamental. Não é? O líder é, digamos, o elo entre o grupo todo, onde ele tem a capacidade para gerenciar bem o grupo. E eu sinto que o líder é muito importante. É aquele líder que vai à frente e que olha para trás e tem capacidade, não olha para trás, digamos assim. É aquele que vai à frente e percebe que tem pessoal atrás dele com competência. E estes elos de ligação são fundamentais. Porque quando falamos nas questões dos pais, dos treinadores, e há muito, se calhar, a questão do pai para chegar até ao treinador para depois perceber como é que está o atleta, andamos aqui num triângulo um bocado que às vezes andamos a deitar as bolas para os lados, não é? Isto não é fácil de gerir. E esta gestão tem que ser muito bem feita. E pelo treinador, essencialmente. Acho que é muito importante esta fase também de confinamento para o treinador perceber e para fazer uma espécie de reflexão sobre o trabalho que foi desenvolvendo desde o início da época até ao momento. Caso a caso, pode fazê-lo, acho que é uma estratégia muito porreira, digamos, passo a expressão, perceber como é que é cada atleta individualmente, como é que é o atleta enquanto pessoa, em questões mais comportamentais da cena, e podemos ir fazendo uma reflexão sobre isto, para depois, quando voltarmos, percebermos já e temos a antecipação do acontecimento, digamos assim. Eu acho que pode ser este elos de ligação e fazermos uma reflexão, fazendo esta questão do jogo antecipado, e quanto mais eu treinar agora, se calhar mais fácil será o jogo mais à frente. E esta questão do treinador é muito importante, porque às vezes eu sinto que há questões de líderes que querem policiar, digamos assim, muito os atletas, que querem obrigá-los muito à sua imagem, né? E essas promoções da autonomia, por vezes, não está a ser muito otimizada e temos que fazer as coisas, a questão do step by step, né? Porque acho que o devagar e bem é que é essencial neste momento. E esta questão do treinador, pronto, eu acho que é um bocadinho por aqui, não sei. Muito bem. Dora, pedia também um comentário a isto que temos estado agora a conversar nos últimos minutos, mas acrescentaria mais uma coisa que tem a ver com o seguinte. Nós estamos a falar de futebol, modalidades coletivas, podemos ir ao futsal, podemos ir a Nádia já falou no basquete,
enfim. Mas também há a questão do desporto individual e há o acompanhamento do desporto individual. E o acrescento que eu faço à Dora, e peço um comentário, uma partilha, se essa experiência que existe no relacionamento com desportos individuais e que muitos deles, mesmo os de alta competição, pelo que sei, pelo que fui vendo, pelo que li, tem muita, não há alguma individualidade a nível do treino, a nível do compromisso, ou seja, os atletas, desde muito cedo, começam a treinar sozinhos e a ter compromissos sozinhos e muitas vezes treinam sozinhos. Aqui é exatamente ao contrário. Estamos a falar de grupos que jogam um desporto coletivo, treinam em grupo e agora estão em casa e está-lhes a ser pedido para que treinem em casa e treinem individualmente, sendo que nem todos têm as mesmas condições e, portanto, cresce só problemas. Portanto, Dora, até que ponto é possível ou não, ou é correto, ou faz sentido, associarmos algumas dessas estratégias usadas nos desportos individuais para os desportos coletivos face ao momento que atravessamos, ou se estamos a falar de coisas completamente distintas e, portanto, não faz sentido sequer falar nelas. Não sei se me fiz entender a minha questão. Penso que sim. Vamos ver. Se eu mandar 2 furos ao lado, vocês digam, está bem? Eu penso que sim. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que perante esta situação que nós estamos a viver agora, está justamente a acontecer isso. Os atletas do coletivo estão a aprender a ser atletas individuais e os atletas individuais estão a aprender a gostar muito mais do coletivo. O que é que eu quero dizer com isto também? É que, no caso, por exemplo, de atletas, os atletas, por exemplo, o atletismo, embora seja uma atividade muito individualizada, eles treinam num espaço que é comum, não treinam tão sozinhos, principalmente os mais jovens. E sentem, até para a melhoria da motivação, eles sentem a necessidade de ver os colegas de treino. E uma das coisas que nós temos feito é justamente aulas de treinos com atletas de elite a dar os treinos aos jovens da academia, para que eles se sintam em comunhão uns com os outros. Ao contrário daquilo que está a acontecer agora com as coletivas, que é a maior dificuldade em trabalhar, ou melhor, não é a maior dificuldade. Eles agora têm que começar a trabalhar mais na questão individual, que era algo que o atleta do trabalho mais individual tinha que fazer e já fazia, embora tivesse a presença dos restantes, e agora o atleta do coletivo, que dependem uns dos outros, e para a sua tarefa ser conseguida com sucesso, tem que depender uns dos outros, e de repente vêem-se sem ter aquela interação constante, de passar a bola, de receber, de se movimentar em função do que o outro faz, e isto agora não tem. Portanto, de facto, há uma comparação, há até um transfer que se poderia fazer, e eu acho que até seriam umas ações giras, em que se pudesse fazer essa partilha entre atletas de modalidades individuais com atletas de modalidades coletivas, justamente para eles passarem também essas experiências, porque por vezes nós conseguimos realizar e resolver problemas com a criatividade e com a partilha de ideias com outros, e eu acho que aqui era uma mais-valia na minha ótica, não é? Muito bem. Muito obrigado, Dora. Rui, vou passar novamente a palavra para ti, para tu poder gerir agora aqui esta parte final do programa. Muito obrigado. Força, Rui. Falarmos aqui também, ir um bocadinho ao encontro daquilo que têm sido já algumas questões colocadas por quem nos segue, que é um bocadinho a questão, e que já todos nós falamos também, da insegurança, do receio, do próprio medo que possa surgir, agora aqui já numa perspectiva do depois, quando esta situação toda se normalizar. O medo é exatamente aquilo que, em termos emocionais, é absolutamente essencial para a nossa sobrevivência, numa perspectiva de automatismo e de reação da nossa parte. Eu gostaria de perceber qual é que é a vossa opinião, de que forma é que nós poderemos utilizar, digamos assim, esta emoção, numa perspectiva da sua gestão racional e proativa, e de que forma é que essa racionalidade nos poderá ajudar a nós, aos atletas, na relação dos pais com esses mesmos atletas, dos treinadores, ou seja, focando aqui talvez um bocadinho mais na questão do treinador-atleta, de que forma e de que estratégias é que os treinadores podem ter para poderem lidar com esta situação, porque medo haverá certamente, mas de que forma é que poderemos contornar um bocadinho isto?
E começaria aqui, se calhar, pode ser pela Nádia. Eu não sei se percebi bem a pergunta relativamente à volta aos treinos e ao medo que os atletas possam vir a ter de treinar. O que é que os treinadores podem fazer? Envolvidos, sim, nesse sentido, exatamente. Nádia. Acho que relativamente especificamente à situação que estamos a viver, em princípio, quando houver uma data para voltar a treinar, é porque, em termos do governo, houve o aval para que se possa retomar as atividades desportivas e podemos sempre, de uma forma racional, como estavas a dizer, Rui, dar essa informação e reforçá-la diante dos atletas. Ainda assim, claro que se nós tínhamos rotinas antes que agora estão a ser alteradas, também estamos a construir uma rotina agora que, quando voltarmos aos treinos, vai ser novamente alterada. E que vamos ter que voltar a treinar os atletas para voltar a uma rotina de treino, aulas, etc, etc, apesar de que ainda não sabemos exatamente como é que isso vai ser novamente uma adaptação. Relativamente ao treino em si, por exemplo, ao contacto, eu acho que há uma coisa que me preocupa, que é uma possível vontade dos treinadores quererem compensar a falta de treinos durante 5, 6 meses que vai acontecer quando se voltar a treinar. E essa possível vontade de se compensar poderá fazer com que os treinadores ou até alguns atletas queiram entrar de forma muito repentina no ritmo de treino. Eu acho que isso pode ter repercussões e consequências negativas, até em termos de lesões, em termos emocionais, em termos relacionais. Então, eu dizia isto há uns dias, num momento parecido como este, o que é que os treinadores podem fazer. Acho que a primeira coisa é manter a relação com os atletas agora, já que estamos a falar de um agora e do depois, manter a relação com os atletas. Volto a dizer que tanto os atletas como os treinadores são pessoas primeiro e não há relação treinador-atleta se não houver relação pessoa-pessoa. E não sei se é muito realista pensarmos que vamos estar 6 meses sem ter uma relação com o atleta e depois voltamos ao campo e achamos que o atleta vai confiar em nós na mesma só porque somos os treinadores. Tem que haver uma construção dessa relação neste momento. E na volta aos treinos, acho que a coisa tem que ser de grau a degrau. Temos que ir gradualmente, integrando coisas novas. Inclusive o contacto, eu acho que poderá haver atletas com medo do contacto. Acho que poderão haver pais a falar muito sobre isso, sobre também o contacto, apesar de haver todas as indicações de que se voltar a treinar já pode haver contacto, mas acho que vai haver muitas conversas de carro e à hora de jantar na mesa sobre o vírus e sobre isto e sobre aquilo, e isso pode também causar alguma ansiedade aos atletas. Então, volto a dizer que pode ser importante reforçar que se estamos a treinar é porque já foi dado o aval de que é seguro treinar, e por outro lado acho que contermos o nosso próprio entusiasmo, né, treinadores, relativamente àquilo que pode ter sido perdido durante estes meses, que tem que ser recuperado de forma gradual e não entrar derrompante. Mas este medo, também dizer, e um bocado também entrando aqui no tema que é hoje o tema central das emoções, o medo na verdade é uma proteção, não é? É uma emoção básica que é uma proteção. Se um atleta se lesiona fazer uma rotação e se lesiona no joelho, provavelmente mesmo estando bem 100% fisicamente, a próxima vez que ele entrar dentro de campo e for para fazer uma rotação, alguma coisa vai lhe impedir de ir tão rápido, vai ir com tanto entusiasmo como foi da última vez que se magoou. Então é quase que uma defesa do nosso cérebro dizer, cuidado que da última vez que fizeste isto, magoaste. E se nós estamos 2, 3, 4, 6 meses a ouvir, cuidado com o contacto, que apanhas um vírus, também não vai ser a primeira que o atleta vai ter tanta vontade para fazer determinadas coisas. E agora dizer uma coisa importante, que às vezes vamos estar a falar de lesões não só porque a nível físico tivemos um pouco abaixo em termos de treinos, mas porque a ansiedade e a tensão muscular que a ansiedade traz e o stress e o stress também que aumenta a tensão muscular pode também aumentar um bocado o nível das lesões. Então acho que é importante entrarmos de forma gradual para que possa haver essa diminuição de tensão, essa confiança por parte do atleta que está tudo bem, que vamos entrar aqui agora de grau a degrau e que depois há segurança para treinar normalmente, se é que podemos falar de um normalmente. Muito obrigado. Dora, impacto do medo versus estratégias para podermos lidar com. Eu acho que desmistificando a questão do medo,
podemos ter logo isso do nosso lado. Como a Nádia dizia, o medo é o que nos mantém vivos, não é? Se nós não tivéssemos medo, não estávamos cá. E isso vai fazer com que os atletas também estejam mais em alerta. É importante que com eles desmistifiquemos isso. É importante eles olharem para essa situação e perceberem o que é que lhes está a despoltar esse medo, qual é a crença que está associada, qual é o pensamento que está associado, e depois decompô-la, porque no fundo é isto, a emoção surge do pensamento. E se eu souber qual é a origem, poderei sempre orientá-la. Se a questão é o Covid, e o Covid não se vê, mas existe, é sempre um problema maior, porque é algo que nós não conseguimos controlar, portanto, há sempre esta situação de não haver controle sobre essa situação. Portanto, e era por isso que eu falava há pouco nos planos de atuação. Se há a possibilidade de ir para o treino, e eu continuo com medo, porque o medo me deixou em alerta, porque se eu apanhar o vírus posso ficar verdadeiramente doente ou posso mesmo perder a vida, é natural que haja essa situação. E isso só vai deixar de acontecer quando as pessoas se sentirem seguras. Até lá, há riscos? Há. Mas também se avançou e se houve essa possibilidade de voltarem ao terreno e voltarem ao treino, eu reduzo o medo se eu tiver o controle da situação. E como é que eu vou ter o controle da situação? Mostrando ao atleta como é que eu vou atuar perante ela. É muito isto, mas desmistificando a ideia do medo, porque o medo não é mau. É mais esta questão, que eu acho que muitas das vezes criamos aqui uma ideia sobre não podemos ter medo, a ideia de que o atleta não pode ter medo. Claro que pode. Ele alerta, ele desperta-nos, ele deixa-nos ativos, deixa-nos mais despertos para o perigo. E isso não é mau, isso mantém-nos vivos e mantém-nos cá. Excelente. Pedro, estamos aqui caminhando numa perspectiva de visão mais positiva do medo. Um comentário da tua parte. Para mim, é muito claro que o medo pode ser benéfico se aumentar a nossa disciplina nas novas rotinas que nós vamos ter que ter. E, portanto, isso vai-nos manter em segurança e, portanto, a partir daí, tudo que eu disse para trás vai pegar. Eu julgo que pode ser muito importante para reduzir este medo a forma como os adultos comunicam com os jovens, com as crianças e com os jovens. E também coisas que eu já disse antes, comunicar de forma clara e objetiva, sem rodeios, de forma, obviamente, enfim, ajustada a cada público, em termos de forma de o fazer, mas do ponto de vista do conteúdo, ser claro e ser objetivo. Ou seja, não negar as evidências, não antecipar cenários que não existem, mas se calhar antecipar para todos os cenários, ou para diferentes cenários que diferentes hipóteses teremos. Mas, sobretudo, dar sempre uma percepção de segurança às pessoas de que vamos viver um bocadinho cada vez, um passo cada vez, porque senão as coisas vão nos complicar muito no nosso funcionamento mental. Esta seria a minha recomendação final, dado que estamos mesmo a chegar ao fim do programa. Excelente. Yuri, ouvir-te também. Sim, também a minha mensagem vai um bocadinho de encontro ao que os colegas foram dizendo. Eu acho que é fundamental, sabendo que tivemos no confinamento há algum tempo e que isto ainda vai durar, perceber que será que estamos numa fase em que temos que olhar mais como uma espécie de pré-época ou de continuação da época que estava a decorrer? É que são duas perspectivas diferentes, porque quando iniciamos a pré-época as coisas são completamente diferentes, não é? Questões mais do físico, temos que trabalhar mais sobre isto. Nós continuamos com o processo físico, mas há atletas que não têm essa disponibilidade e essas infraestruturas, seja o que for. Agora, dentro do que se estava a dizer, e para um bocado para ligar ao que os colegas estavam a dizer, eu acho que o treinador tem é uma peça fundamental neste momento, que é a questão da comunicação, de irmos operacionalizar muito os conceitos, de tentar chegar mesmo até à pessoa, e esta oportunidade para ele ir percebendo como é que está a pessoa neste momento, está a antecipar o acontecimento para o futuro, não é? Está a perceber como é que vai ser a pessoa. Quando for a integração no momento do treino, ele está a perceber, ok, se calhar aquele atleta numa fase do confinamento não estava a conseguir gerir bem as suas emoções, a sua ansiedade, a sua frustração, o seu suporte familiar não era o mais desejado. Ele percebia o que é que se estava a passar. E este momento é muito também de avaliação e de reflexão sobre tudo.
Quando houver um momento de transição, tem que ser feito de gradual, de step by step, de devagar e bem, como estávamos a falar há pouco. Por isso é que é muito fundamental, percebermos, o treinador tem uma oportunidade também para perceber o grupo, para perceber o treinador, para perceber os atletas, perdão. E esta fase é muito isso, eu sinto que é muito isto, que é para depois, quando houver a transição, estarmos o mais preparados possível, treinadores, atletas, e estarmos todos interligados. Muito bem. Boa noite, mais uma vez, muito obrigado. Nós vamos com quase 2 horas de programa, mas eu não resisto à tentação de vos fazer aqui um pequeno desafio, lançar a última pergunta, que serve também para um enjeito de despedida, e que tem a ver com uma mensagem para o nosso amanhã. E pedia-vos a todos exatamente o mesmo desafio e uma mensagem para o nosso amanhã, e vou começar pela Nádia, se faz favor. E muito obrigado pela disponibilidade, foram 2 horas brilhantes, e eu ficava aqui mais 2 horas, mas não pode ser. Uma mensagem para o amanhã, se calhar numa perspectiva, claro, sempre dizendo que temos que estar preparados para o amanhã, mas eu ouvi uma pessoa dizer que o amanhã não existe. Se eu tiver uma coisa marcada para amanhã, quando eu a fizer já é hoje. Então, se calhar, a melhor mensagem para amanhã é investir nas nossas rotinas de hoje e naquilo que nós podemos fazer hoje. Muito bem. Yuri, muito obrigado. Desculpe. E obrigado pela disponibilidade. Obrigado connosco. Obrigado eu pelo convite. Essencialmente foca-te essencialmente aqui e agora e que o futuro constrói-se agora. Muito bem. Pedro Almeida, muito obrigado também pela disponibilidade. Uma mensagem para o nosso amanhã, por favor. A mensagem é algo que eu já disse antes e que eu acho que é o básico do básico para gerir as emoções. Todos nós devemos contribuir para reduzir a incerteza e a ambiguidade das nossas crianças, jovens e quem é dirigente também dos treinadores e quem é dirigente a si próprio também. E isso implica que em cada momento é fundamental focar naquilo que é importante e que se pode controlar. Se fizermos algo que não seja isso, eu costumo dizer na gira, estamos a inventar. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado nós. Dora, também a mesma questão? Para amanhã, lembrem-se, esta pandemia tirou-nos muitas coisas, mas não nos tirou a capacidade de sonhar. Portanto, continuem, lutem pelos vossos sonhos. A vida continua e não estamos sozinhos em casa. Estamos todos juntos, ligados, não nos vemos, mas estamos cá. Por isso, continuem a sonhar e lutem por aquilo que vocês querem. Muito bem, muito obrigado. Rui, peço também, por favor, uma mensagem e agradecer-te pela ajuda que deste preciosa aqui na condução disto. Força. Muito bem. Muito rapidamente, há 2 momentos na nossa vida onde literalmente nada acontece. Um é o ontem, outro é o amanhã. Resta-nos aquele onde tudo verdadeiramente pode ser mudado e alterado. Aqui, agora e presente. Muito bem. Mais uma vez, boa noite. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Foi um prazer enorme ter estado aqui à conversa convosco. Pelas reações que fomos tendo, quem nos seguiu também deu por bem emprego este tempo numa sexta-feira e os dias ultimamente são estranhos, porque isto até os dias da semana parece que mudam e, portanto, muito obrigado. Espero encontrá-los novamente noutra oportunidade, porque ficou ainda muita coisa para dizer. Vocês são excelentes conversadores e, portanto, temos aqui todos que aprender e já não me recordo bem quem foi, penso que foi o professor Pedro Almeida, que disse que contamos com todos, ou agora não me recordo, mas alguém disse, e eu estou inteiramente de acordo, precisamos todos uns dos outros, porque isto, todos fazemos falta e, portanto, vamos ter e acreditar que o nosso amanhã chega o mais depressa possível. A quem nos chegue lá em casa, avisar que na próxima segunda-feira vamos voltar com outro programa sobre um tema também muito interessante, mas eu hoje não vou dizer qual é, pois o Fernando zanga-se comigo, vou deixar que ele publique amanhã qual é o tema para segunda-feira. Bom fim de semana a todos, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. 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 Boa noite. Obrigado.